Em uma reunião decisiva com investidores estrangeiros, um empresário vê seu futuro ameaçado por um imprevisto devastador. Filha do zelador com apenas 7 anos, ela dominava o francês aprendido com a mãe falecida. Sem hesitar, assumiu um papel crucial que ninguém imaginava confiar a uma criança. Rodrigo Mendes verificou seu relógio pela terceira vez, em menos de 5 minutos. As gotas de suor escorriam por sua testa enquanto caminhava de um lado para outro em seu escritório na cobertura de um dos prédios mais imponentes da Avenida Paulista, no coração financeiro de São Paulo. A vista panorâmica da metrópole, que normalmente o acalmava, parecia apenas intensificar sua ansiedade naquela manhã. Já ligou para todas as agências de tradução da cidade? Perguntou a sua assistente, Daniela Prado, que digitava freneticamente em seu computador. Todas, Rodrigo. Nenhuma tem um tradutor de francês disponível para hoje. Estamos em temporada de convenções internacionais e todos os profissionais já estão alocados, respondeu ela, tentando manter a calma que seu chefe claramente havia perdido. Rodrigo passou as mãos pelos cabelos grisalhos e respirou fundo. Em seus 20 anos de carreira no mundo dos negócios, nunca havia enfrentado uma situação tão crítica. A Tecnovida, sua empresa de tecnologia médica, estava prestes a apresentar o projeto mais importante de sua história, um software revolucionário de inteligência artificial capaz de diagnosticar doenças em estágios iniciais com uma precisão nunca antes vista no Brasil. Mais de um ano de desenvolvimento, noites sem dormir, investimentos pessoais e a dedicação de uma equipe brilhante de engenheiros e médicos haviam resultado em uma tecnologia que poderia transformar o diagnóstico médico no país, especialmente em regiões remotas do Norte e Nordeste, onde o acesso a especialistas era limitado. O software poderia ser instalado em unidades básicas de saúde, conectando pacientes de comunidades isoladas a diagnósticos precisos que normalmente só estariam disponíveis em grandes centros urbanos. O Carlos não pode ter feito isso conosco, lamentou Rodrigo, referindo-se ao tradutor que há apenas 2 horas havia ligado para informar que estava no hospital com uma intoxicação alimentar severa. Justo hoje, quando os franceses chegam. A delegação da Groupe Santé International, um dos maiores conglomerados de investimentos em saúde da Europa, aterrissaria em São Paulo dentro de poucas horas. O grupo francês tinha demonstrado interesse em investir cerca de 200 milhões de euros no projeto, o que não apenas salvaria a Tecnovida da crise financeira que enfrentava após anos de pesquisa sem retorno imediato, mas também garantiria a implementação do software em todo o território nacional. Tentamos universidades, consulados, até mesmo escolas de idiomas. Nada, continuou Daniela, ajustando seus óculos com nervosismo. Os franceses não falam inglês ou português? O Pierre Bouvier é um tradicionalista, explicou Rodrigo, lembrando-se das poucas interações que tivera com o líder da delegação. Ele acredita que negócios devem ser conduzidos na língua do investidor. É uma questão de respeito para ele. E não vou arriscar perder 200 milhões de euros por causa disso. 200 funcionários dependiam daquela reunião. 200 famílias que Rodrigo havia prometido não decepcionar quando a empresa enfrentou suas primeiras dificuldades financeiras. O empresário olhou para o horizonte de São Paulo, onde o céu cinzento parecia refletir o peso de sua responsabilidade. Senhor Rodrigo, uma voz tímida interrompeu seus pensamentos. Era Ivone, a recepcionista. O pessoal da manutenção já está terminando de preparar a sala de conferência para a reunião. O senhor gostaria de verificar se está tudo conforme solicitado? Rodrigo assentiu e seguiu Ivone pelo corredor espelhado que levava à maior sala de reuniões da empresa. Ao entrar, encontrou 2 homens da equipe de manutenção ajustando o sistema de som e verificando a iluminação. Um deles, mais velho, supervisionava o trabalho enquanto o outro testava o equipamento audiovisual. Seu Antônio, está tudo certo por aqui? Perguntou Rodrigo ao homem mais velho. Antônio Oliveira era o zelador-chefe do prédio há mais de 15 anos, um homem de mãos calejadas e sorriso fácil que conhecia cada canto daquele edifício melhor que qualquer engenheiro que o projetou. Quase tudo, Dr. Rodrigo. Só estamos tendo um probleminha com o ar-condicionado, mas o Bernardo já está resolvendo. Vai ficar tudo pronto a tempo, não se preocupe. A confiança tranquila de Antônio contrastava com o caos interior que Rodrigo sentia. Como seria possível conduzir a apresentação mais importante de sua carreira sem um tradutor? Era como tentar pilotar um avião sem saber como decolar.
Enquanto Rodrigo examinava a sala, imaginando o desastre que estava por vir, um som suave e melodioso chamou sua atenção. Vinha do corredor. Uma canção em francês, cantada por uma voz infantil, mas com uma pronúncia impecável que o fez parar instantaneamente. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding-dang-dong, ding-dang-dong. Rodrigo seguiu a voz e encontrou, próximo ao carrinho de limpeza, uma menina de aproximadamente 7 anos, com cabelos cacheados presos em 2 tranças e um sorriso que iluminava seu rosto moreno. Ela organizava produtos de limpeza enquanto cantarolava, aparentemente alheia à presença do empresário. Você fala francês? Perguntou Rodrigo surpreso. A menina virou-se ligeiramente assustada e então sorriu. Falo sim, senhor. Minha mãe me ensinou desde pequena. Ela era do Canadá, da parte que fala francês. Antônio, que havia seguido Rodrigo, apressou-se a explicar. Essa é minha filha, Júlia. Peço desculpas, Dr. Rodrigo. As aulas dela terminaram mais cedo hoje, e não consegui quem ficasse com ela. Prometo que ela não vai atrapalhar. Mas Rodrigo mal ouvia Antônio. Uma ideia absurda, desesperada e potencialmente brilhante começava a se formar em sua mente. Júlia, você entende bem o francês, além de falar? Perguntou, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Sim, senhor, respondeu ela com uma confiança surpreendente. Assisto desenhos em francês todos os dias. Minha vizinha, dona Celine, que morou em Paris, também conversa comigo em francês. Ela diz que meu sotaque é melhor que o de muitos adultos. E você saberia traduzir uma conversa do francês para o português e do português para o francês? Os olhos de Júlia brilharam com o desafio. Acho que sim. Na escola, às vezes, traduzo as músicas que a professora de música traz. Ela sempre me pede ajuda com as pronúncias. Antônio começou a entender o que estava acontecendo e sua expressão transformou-se em preocupação. Doutor Rodrigo, o senhor não está pensando em... Antônio, estamos em uma situação desesperadora, interrompeu Rodrigo, levantando-se. Tenho uma reunião com investidores franceses em 3 horas e meu tradutor está hospitalizado. Ninguém na cidade está disponível e, sem comunicação adequada, perderemos um investimento que salvaria não apenas a empresa, mas, potencialmente, milhares de vidas através da nossa tecnologia. Júlia olhava de um para o outro, tentando compreender a gravidade da situação. Do que se trata a reunião, senhor? Perguntou ela, demonstrando uma curiosidade madura para sua idade. Rodrigo hesitou. Como explicar a uma criança de 7 anos a complexidade de um software de diagnóstico médico baseado em inteligência artificial? Mas algo no olhar atento de Júlia o fez tentar. É sobre um programa de computador muito especial que pode ajudar médicos a descobrir doenças mais rápido, mesmo em lugares onde não há muitos médicos, como um detetive que encontra pistas que ninguém mais consegue ver. Os olhos de Júlia se arregalaram com fascínio. Como um superpoder. Rodrigo sorriu pela primeira vez naquele dia. Sim, como um superpoder que pode ajudar pessoas em todo o Brasil. E você precisa que eu seja sua tradutora para conseguir dinheiro para esse superpoder? Perguntou ela, compreendendo a situação com uma clareza surpreendente. Exatamente, confirmou Rodrigo impressionado. Seria apenas por algumas horas. Prometo que compensaríamos você e seu pai adequadamente. Antônio balançou a cabeça, visivelmente preocupado. Doutor Rodrigo, com todo respeito, minha filha tem apenas 7 anos. É uma responsabilidade enorme para uma criança. Eu posso fazer isso, pai, protestou Júlia, puxando a manga da camisa de Antônio. Lembra quando ajudei aquela turista francesa perdida no metrô? A senhora disse que eu traduzi tudo direitinho. Daniela, que havia se juntado a eles no corredor, observava a cena com uma mistura de ceticismo e esperança. Rodrigo, você tem certeza disso? Estamos falando de uma negociação multimilionária. O empresário passou a mão pelo rosto, pesando todas as opções, ou a falta delas. Não temos alternativa, Daniela. É isso ou cancelar a reunião. E você sabe o que isso significaria para nós. Antônio olhou para sua filha, cuja expressão havia mudado de entusiasmo infantil para determinação. Ele reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que sua falecida esposa, Luísa, tinha quando estava decidida a fazer algo importante. Se a Júlia quer ajudar, e se isso pode realmente salvar seu trabalho e ajudar pessoas doentes? Ele hesitou, ainda incerto. Eu prometo cuidar dela, Antônio, garantiu Rodrigo. Ela ficará ao meu lado todo o tempo, e se em algum momento for demais para ela, interromperemos imediatamente. Júlia apertou a mão do pai com força,
Por favor, pai, eu quero ajudar. Mamãe sempre dizia que devemos usar nossos talentos para fazer o bem. A menção à mãe falecida pareceu selar a decisão de Antônio, que finalmente assentiu. Está bem, mas estarei por perto o tempo todo. Rodrigo sentiu um misto de alívio e apreensão. Havia encontrado uma solução, mas seria suficiente? Os investidores franceses aceitariam uma criança como intérprete? O futuro da Tecnovida agora dependia não apenas de sua tecnologia revolucionária, mas também de uma menina de 7 anos com um dom extraordinário para línguas. Temos muito pouco tempo, disse ele, consultando novamente o relógio. Júlia, vamos precisar te preparar. Há termos técnicos que você precisará conhecer. A menina assentiu com uma seriedade que parecia deslocada em seu rosto infantil. Estou pronta, senhor. Vou fazer o meu melhor. Enquanto seguiam para o escritório, Rodrigo percebeu que algo havia mudado. A tempestade de ansiedade que o consumia momentos antes havia sido substituída por uma estranha sensação de esperança. Talvez, apenas talvez, o desastre iminente pudesse se transformar em um milagre inesperado. Nos escritórios da Tecnovida, o tempo corria contra Rodrigo e sua equipe. Faltavam apenas 2 horas para a chegada dos investidores franceses, e a pequena Júlia estava sentada em uma cadeira giratória, grande demais para seu tamanho, estudando atentamente um glossário de termos técnicos que Daniela havia preparado às pressas. Inteligência artificial, aprendizado de máquina, algoritmos de diagnóstico, murmurava Júlia, seus lábios movendo-se silenciosamente enquanto absorvia as palavras complexas em português e suas equivalentes em francês. Rodrigo observava a menina com uma mistura de admiração e preocupação. Sua esperança de salvar a reunião estava depositada naqueles pequenos ombros, e a cada minuto que passava, ele questionava se não estava cometendo um erro colossal. Ela está se saindo bem, comentou o Dr. Eduardo Portela, diretor médico da Tecnovida e um dos principais desenvolvedores do software, aproximando-se de Rodrigo. Testei algumas frases técnicas em francês com ela, e a compreensão é surpreendente. Claro, não é perfeita, mas considerando as circunstâncias, não temos escolha, respondeu Rodrigo, passando as mãos pelo rosto cansado. É Júlia ou nada. Do outro lado da sala, Antônio observava sua filha com orgulho e apreensão. Nunca imaginara que o talento de Júlia para línguas, herdado de sua falecida esposa, seria colocado à prova em uma situação tão importante. Luísa, canadense de origem franco-quebecoise, havia conhecido Antônio durante uma viagem ao Brasil para estudar a floresta amazônica. O que deveria ser uma pesquisa de campo de 6 meses transformou-se em uma história de amor, que resultou em casamento e no nascimento de Júlia. Luísa sempre fizera questão de que a filha aprendesse francês, conversando com ela exclusivamente nesse idioma desde bebê. Quando Luísa adoeceu 3 anos atrás, seu último pedido foi que Antônio mantivesse viva a conexão de Júlia com suas raízes francófonas. Ela ficaria tão orgulhosa de ver isso, pensou Antônio, com um nó na garganta. Daniela aproximou-se de Júlia com um copo de suco de laranja e um sanduíche. Você precisa comer algo, querida. Temos uma tarde intensa pela frente. A menina agradeceu com um sorriso, revelando a janelinha deixada por um dente de leite recentemente perdido. Esse pequeno detalhe infantil contrastava drasticamente com a responsabilidade adulta que estava prestes a assumir. O Sr. Rodrigo disse que o programa de computador pode ajudar pessoas em lugares onde não tem médicos, comentou Júlia, mordendo o sanduíche. Como isso funciona? Daniela sentou-se ao lado dela, surpresa com o interesse genuíno da criança. Bem, imagine que você mora em uma vila muito longe da cidade, onde não há médicos especialistas. Se você ficar doente, normalmente teria que viajar muitas horas até um hospital grande, o que é difícil e caro. Nosso software permite que um enfermeiro ou médico geral da sua vila tire fotos, faça exames simples e coloque os resultados no computador. O programa então analisa tudo isso e ajuda a descobrir qual pode ser o problema, tão bem quanto um médico especialista faria. Os olhos de Júlia brilharam, como se o computador fosse um supermédico que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Daniela sorriu com a analogia perspicaz. Exatamente. E isso pode ajudar milhões de brasileiros que vivem em lugares remotos, como na Amazônia, no interior do Nordeste ou em comunidades isoladas. Júlia ficou pensativa por um momento, suas sobrancelhas franzidas em concentração. Minha mãe me contou que, quando era pequena,
Sua avó morava numa vila pequena no Canadá e ficou muito doente. Demoraram dias para levá-la a um hospital grande. E isso foi muito triste. Ela olhou para o glossário em suas mãos com uma nova determinação. Vou ajudar o Sr. Rodrigo a conseguir o dinheiro para esse supermédico funcionar. Do outro lado da sala, Rodrigo finalizava os últimos ajustes em sua apresentação com a equipe técnica. O software, batizado de Diagnia, representava não apenas o futuro da Tecnovida, mas uma possível revolução no acesso à saúde especializada no Brasil. Após anos desenvolvendo soluções tecnológicas menores para hospitais, Rodrigo havia apostado quase todos os recursos da empresa nesse projeto ambicioso. O reconhecimento de padrões está funcionando perfeitamente nos testes, explicava Mariana Costa, a chefe de programação. O sistema consegue identificar anomalias em exames de imagem com precisão superior a 95%, comparável aos melhores especialistas humanos. E o melhor, acrescentou Rodrigo, é que ele continua aprendendo. Cada novo caso alimenta o banco de dados, tornando o diagnóstico ainda mais preciso com o tempo. A porta da sala de reuniões abriu-se e Ivone, a recepcionista, entrou apressadamente. Senhor Rodrigo, acabei de receber uma ligação. A delegação francesa saiu do hotel. Estarão aqui em aproximadamente 40 minutos. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. A hora da verdade estava se aproximando rapidamente. Vamos fazer um ensaio final, decidiu Rodrigo voltando-se para Júlia. Precisamos ter certeza de que ela está preparada. Durante a meia hora seguinte, a equipe simulou diversos cenários da reunião. Rodrigo fazia perguntas em português que Júlia traduzia para o francês. Depois, Eduardo ou Mariana formulavam questões técnicas em português, que Rodrigo respondia, e Júlia traduzia novamente. Para surpresa de todos, a menina raramente hesitava, e quando não sabia algum termo específico, pedia esclarecimentos de forma inteligente e rápida. Impressionante, murmurou Eduardo para Rodrigo. Ela tem um dom natural. Espero que os franceses pensem o mesmo, respondeu o empresário, verificando novamente o relógio. Daniela retornou à sala após preparar o ambiente para a recepção dos investidores. Tudo pronto na sala de conferências, café, água, petiscos. Aí coloquei uma cadeira especial para Júlia, com almofadas extras para que ela fique na altura adequada da mesa. Excelente, assentiu Rodrigo. Antônio, você poderia levar Júlia para refrescar-se antes da reunião? Talvez um pouco de água, um momento tranquilo. O zelador assentiu e estendeu a mão para sua filha. Vamos, princesa. Vou te levar ao banheiro para lavar as mãos e arrumar essas tranças. Enquanto pai e filha saíam da sala, Daniela aproximou-se de Rodrigo. Você está realmente disposto a arriscar tudo em uma criança de 7 anos? Perguntou ela em voz baixa, a preocupação evidente em seu tom. Rodrigo suspirou profundamente. Não é ideal, Daniela, sei disso, mas vimos como ela se saiu no ensaio. E, francamente, qual é a alternativa? Cancelar a reunião significa perder os investidores definitivamente. Eles voam de volta para Paris esta noite. E se eles se ofenderem? Pierre Bouvier é conhecido por ser extremamente tradicional e formal. Então improvisaremos, respondeu Rodrigo, ajustando sua gravata com determinação. Não chegamos até aqui para desistir agora. No banheiro feminino, Antônio ajeitava as tranças de Júlia enquanto ela lavava as mãos. No espelho, os olhos da menina refletiam uma mistura de excitação e nervosismo. Pai, e se eu errar? E se não conseguir entender alguma palavra difícil? Antônio ajoelhou-se para ficar ao nível dos olhos da filha. Júlia, lembra o que sua mãe sempre dizia? Faire de son mieux est toujours suffisant. Fazer o seu melhor é sempre suficiente, traduziu Júlia automaticamente. Exatamente. Ninguém espera que você seja perfeita. Você já está fazendo algo extraordinário apenas por tentar. Estou muito orgulhoso de você e sua mãe também estaria. Os olhos de Júlia marejaram ligeiramente. Eu queria que ela pudesse me ver hoje. Ela pode, meu amor. De alguma forma ela pode. Antônio abraçou a filha com força, sentindo o pequeno coração batendo acelerado contra seu peito. Por um momento, desejou poder protegê-la desta responsabilidade, deste mundo adulto no qual ela estava prestes a mergulhar. Mas também sabia que Júlia era especial, dotada de uma maturidade e inteligência que frequentemente o surpreendiam. Quando retornaram à área de recepção, encontraram toda a equipe da Tecnovida em posição. Rodrigo havia trocado a gravata por uma mais elegante, em tons de azul. Daniela ajustou um pequeno broche com a bandeira francesa na lapela de seu blazer.
Todos pareciam tensos, mas determinados. Eles chegaram, anunciou Yvonne, desligando o telefone da recepção. O segurança do térreo acabou de avisar que a delegação francesa está subindo. Rodrigo respirou fundo e voltou-se para Júlia. Preparada. A menina engoliu em seco e assentiu, endireitando os ombros como havia visto os adultos fazerem quando queriam parecer confiantes. Sim, senhor. Lembre-se, instruiu Rodrigo. Você vai ficar ao meu lado durante toda a reunião. Traduza exatamente o que eu digo, e também o que eles respondem. Se não entender alguma coisa, peça gentilmente que repitam ou expliquem. E mais importante, seja você mesma. As portas do elevador se abriram, revelando 5 pessoas impecavelmente vestidas. À frente do grupo estava Pierre Bouvier, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos bem aparados e óculos de aro fino. Seu terno escuro e postura formal emanavam autoridade. Atrás dele vinham Catherine Dumont, diretora financeira do grupo, Louis Martineau, especialista em tecnologia médica, e 2 assistentes carregando pastas e tablets. Rodrigo avançou com um sorriso profissional, estendendo a mão. Monsieur Bouvier, c'est un plaisir de vous recevoir à Tecnovida, disse ele, utilizando uma das poucas frases em francês que havia memorizado. Pierre apertou sua mão com firmeza, respondendo em francês fluente. Júlia, atenta ao seu lado, imediatamente traduziu. Ele diz que é um prazer estar aqui finalmente e conhecer a empresa que está desenvolvendo tecnologia tão promissora. Os olhos de Pierre Bouvier desviaram-se de Rodrigo para a pequena figura ao seu lado. Sua expressão passou de cordial para confusa, e então para algo próximo da indignação. «Qui est cet enfant?» perguntou ele, o tom claramente questionador. «Quem é esta criança?» e traduziu Júlia sem hesitar. Rodrigo colocou suavemente a mão no ombro de Júlia, respirando fundo antes de explicar. «Monsieur Bouvier, esta é Júlia Oliveira. Devido a circunstâncias imprevistas, nosso tradutor oficial não pôde estar presente hoje. Júlia é bilíngue e gentilmente concordou em nos ajudar com a tradução. Enquanto Júlia traduzia suas palavras para o francês, os membros da delegação trocaram olhares incrédulos. Catherine Dumont levantou as sobrancelhas com evidente desaprovação. Louis Martineau parecia mais intrigado do que ofendido. Pierre escutou a tradução de Júlia e então respondeu em francês, sua voz fria e controlada. Ele disse, traduziu Júlia, que não estava ciente de que assuntos de negócios seriam tratados através de uma criança. Ele pergunta se isso é algum tipo de brincadeira. O rosto de Rodrigo empalideceu ligeiramente, mas antes que pudesse responder, Júlia continuou falando em francês, surpreendendo a todos. Sua voz infantil, mas clara, soou confiante enquanto ela se dirigia diretamente a Pierre Bouvier. Monsieur, je comprends votre surprise, mais je vous assure que je parle couramment le français grâce à ma mère, qui était canadienne. Je connais aussi les termes techniques dont nous aurons besoin aujourd'hui. Si vous me donnez une chance, je ne vous décevrai pas. A fluência e eloquência com que a menina se expressou causaram um impacto visível na delegação francesa. O próprio Pierre pareceu momentaneamente sem palavras, ajustando os óculos como se quisesse ter certeza do que estava vendo. O que você disse a ele? Perguntou Rodrigo em voz baixa. Eu disse que entendo a surpresa dele, mas que falo francês fluentemente, graças à minha mãe, que era canadense. Disse também que conheço os termos técnicos que precisaremos hoje, e pedi que me desse uma chance para provar que não vou decepcioná-lo, explicou Júlia, mantendo o olhar fixo nos olhos do francês. Um silêncio tenso pairou no ar por alguns segundos. A recepção inteira parecia ter congelado no tempo, enquanto o futuro da Tecnovida pendia por um fio. Então, para surpresa de todos, um leve sorriso surgiu nos lábios de Pierre Bouvier. Très bien, disse ele finalmente. Impressionante. Continuons alors. Muito bem, traduziu Júlia, um sorriso iluminando seu rosto. Impressionante. Vamos continuar então. Rodrigo sentiu um alívio imenso percorrer seu corpo. O primeiro e potencialmente mais desastroso obstáculo havia sido superado. Agora, restava apenas apresentar o projeto que poderia transformar a saúde no Brasil e convencer os franceses a investirem os milhões necessários para torná-lo realidade. Por favor, sigam-me para a sala de conferências, convidou ele, indicando o caminho. Enquanto a delegação se movia pelo corredor, Catherine Dumont inclinou-se para cochichar algo no ouvido de Pierre Bouvier. Júlia, caminhando próxima a eles, captou as palavras e traduziu discretamente para Rodrigo. Ela disse que isso é altamente irregular e que talvez devêssemos reconsiderar o investimento baseado nesta falta de profissionalismo. Rodrigo sentiu o estômago afundar.
A batalha estava apenas começando, e as primeiras impressões não eram favoráveis. Tudo dependeria do que aconteceria nas próximas 2 horas, dentro daquela sala de reuniões. E mais do que nunca, do desempenho extraordinário de uma menina de 7 anos que agora carregava o futuro de sua empresa em suas pequenas mãos. A sala de conferências da Tecnovida havia sido meticulosamente preparada para aquela tarde decisiva. A grande mesa oval de madeira escura brilhava sob a luz natural que entrava pelas amplas janelas, com vista para a Avenida Paulista. Nas paredes, além de certificações e prêmios conquistados pela empresa ao longo dos anos, havia sido instalada uma tela interativa, onde os dados e simulações do Diagnia seriam apresentados. Pierre Bouvier e sua delegação tomaram seus lugares de um lado da mesa, enquanto Rodrigo, Daniela, Dr. Eduardo e outros 2 membros da equipe técnica sentaram-se do lado oposto. Júlia foi posicionada em uma cadeira elevada por almofadas entre Rodrigo e os franceses, estrategicamente colocada para facilitar seu papel de intérprete. Antônio, que havia sido convidado a permanecer na sala a pedido de Júlia, ficou discretamente posicionado próximo à porta, observando sua filha com uma mistura de orgulho e apreensão. Antes de iniciarmos a apresentação formal, começou Rodrigo, esperando que Júlia traduzisse suas palavras. Gostaria de agradecer pessoalmente a presença de todos vocês aqui hoje. Sabemos que vieram de longe e que seu tempo é valioso. Júlia traduziu com precisão, sua voz infantil contrastando com a formalidade das palavras. Pierre assentiu polidamente, mas seu olhar continuava avaliando a situação com evidente ceticismo. Como podem ver, continuou Rodrigo indicando as telas que começavam a exibir gráficos e estatísticas, o Brasil enfrenta desafios únicos na área da saúde. Somos um país continental, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e populações isoladas em regiões de difícil acesso. Enquanto Júlia traduzia, os olhos dos investidores franceses moviam-se entre os dados projetados e a pequena tradutora, ainda claramente desconfortáveis com a situação inusitada. Nossa proposta é revolucionar o acesso ao diagnóstico especializado através da inteligência artificial, prosseguiu Rodrigo, com crescente confiança. O Diagnia não substitui médicos, mas multiplica sua capacidade de alcance, permitindo que comunidades remotas tenham acesso a diagnósticos precisos sem a necessidade de deslocamentos de centenas de quilômetros. Doutor Eduardo assumiu a palavra, explicando os aspectos técnicos do software. Para surpresa de todos, Júlia não apenas traduziu os termos complexos com precisão, mas, ocasionalmente, acrescentava pequenas explicações quando percebia que algum conceito poderia não estar claro, demonstrando uma compreensão surpreendente do assunto para alguém de sua idade. O sistema utiliza redes neurais profundas para analisar imagens médicas, resultados de exames laboratoriais e sintomas relatados, comparando-os com um banco de dados constantemente atualizado, explicou Eduardo, enquanto Júlia traduzia fluentemente. Louis Martineau, o especialista em tecnologia médica da delegação francesa, demonstrou interesse crescente, inclinando-se para frente e fazendo anotações detalhadas. Ele interrompeu com uma pergunta técnica em francês, que Júlia traduziu imediatamente. Ele pergunta como o sistema lida com diagnósticos diferenciais em casos onde múltiplas condições apresentam sintomas semelhantes. Eduardo sorriu, impressionado tanto com a pergunta pertinente quanto com a tradução precisa de Júlia. Excelente questão. O Diagnia utiliza um sistema de pontuação de probabilidade, apresentando as condições mais prováveis em ordem decrescente, junto com recomendações de exames adicionais que poderiam confirmar ou descartar cada hipótese. À medida que a apresentação avançava, a tensão inicial começou a dissipar-se. Os franceses, inicialmente reticentes devido à presença de Júlia, pareciam cada vez mais absortos nos méritos do projeto em si. Pierre Bouvier, em particular, fazia perguntas incisivas sobre o modelo de negócios, o cronograma de implementação e as projeções de retorno financeiro. E quanto à regulamentação? Perguntou Catherine Dumont em francês, seu tom ainda carregado de certo desdém. A Anvisa aprovará um sistema de diagnóstico automatizado? Júlia traduziu a pergunta e Rodrigo respondeu com confiança. Já iniciamos o processo de certificação. O Diagnia será classificado como um sistema de apoio à decisão médica, não como um substituto do diagnóstico humano.
Temos pareceres preliminares favoráveis e contamos com a consultoria dos melhores especialistas em regulamentação do setor. À medida que a reunião avançava para sua segunda hora, algo inesperado começou a acontecer. A presença de Júlia, que inicialmente parecia um obstáculo a ser superado, transformava gradualmente a dinâmica da sala. A naturalidade e sinceridade com que a menina traduzia as explicações sobre como o sistema poderia salvar vidas trazia uma dimensão humana ao projeto que nenhuma apresentação corporativa tradicional conseguiria alcançar. Quando minha mãe ficou doente, disse Júlia durante uma pausa, surpreendendo a todos ao falar por conta própria. Morávamos em Manaus. Os médicos demoraram para descobrir o que ela tinha, porque precisavam enviar exames para São Paulo. Se existisse um sistema como o Diagnia naquela época, talvez... Ela parou, sua voz embargando ligeiramente. Um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Antônio, próximo à porta, baixou o olhar visivelmente emocionado. Rodrigo sentiu um aperto no peito, compreendendo pela primeira vez a conexão pessoal que Júlia sentia com o projeto. Pierre Bouvier olhou para a menina com uma expressão transformada. O ceticismo e a formalidade que dominavam seu semblante desde o início da reunião haviam dado lugar a algo mais suave, mais humano. Demandez-lui comment elle pense que ce système pourrait aider d'autres familles comme la sienne, disse ele a Julia com uma gentileza surpreendente. Ele quer saber como eu acho que este sistema poderia ajudar outras famílias como a minha, traduziu Júlia para Rodrigo. Mas então, compreendendo que a pergunta era dirigida a ela mesma, continuou. Posso responder? Rodrigo assentiu, percebendo que algo importante estava acontecendo. Júlia virou-se para Pierre e respondeu em francês, sua voz pequena, mas firme. No Brasil, muitas pessoas moram longe dos grandes hospitais. Quando ficam doentes, precisam viajar muitos dias, gastar dinheiro que não têm, deixar suas famílias. Algumas vezes, quando finalmente chegam ao médico especialista, já é tarde demais. Este sistema poderia mudar isso. Poderia dar a essas pessoas uma chance melhor, como minha mãe merecia ter tido. A simplicidade e a profundidade da resposta tocaram visivelmente os presentes. Catherine Dumont, que até então mantivera uma postura crítica, parecia estar reconsiderando sua posição. Louis Martineau assentiu enfaticamente, como se Júlia tivesse expressado algo que ele próprio pensava. Elle a raison, disse Louis olhando para Pierre. C'est exactement la raison pour laquelle nous devrions soutenir ce projet. Ele disse que tenho razão, traduziu Júlia para Rodrigo, que é exatamente por isso que eles deveriam apoiar este projeto. Rodrigo sentiu uma onda de esperança. A reunião havia tomado um rumo inesperado, mas potencialmente favorável. Como podem ver nos documentos que estamos distribuindo agora, disse ele, enquanto Daniela entregava pastas a cada membro da delegação francesa. Nossa projeção para os próximos 5 anos indica um retorno potencial de investimento de 22% ao ano, uma vez que o sistema esteja totalmente implementado e operacional em escala nacional. Enquanto Júlia traduzia, os franceses examinavam os números com atenção. Decidiu aproveitar o momento para apresentar a proposta financeira. Pierre Bouvier franziu o senho ao chegar a uma página específica. Ce montant pour le marketing me semble excessif, comentou ele. Ele diz que o valor para marketing parece excessivo, traduziu Júlia. Rodrigo explicou que a estratégia de marketing era crucial para garantir a adoção do sistema pelos profissionais de saúde, tradicionalmente resistentes a novas tecnologias. A discussão sobre aspectos financeiros prosseguiu por mais 30 minutos, com perguntas detalhadas sobre custos, projeções de receita e estratégias de implementação. Júlia traduzia incansavelmente, ocasionalmente pedindo esclarecimentos quando termos financeiros mais complexos surgiam, mas mantendo um ritmo impressionante para uma criança de sua idade. Durante uma breve pausa para café, Daniela aproximou-se de Rodrigo com um sorriso discreto. Eles estão interessados, sussurrou ela. Posso sentir isso. E grande parte é mérito de Júlia. Ela humanizou todo o projeto. Rodrigo assentiu, observando como Pierre Bouvier e Louis Martineau conversavam animadamente entre si, ocasionalmente olhando em direção a Júlia, que naquele momento tomava um copo de suco de laranja, parecendo momentaneamente o que realmente era. Uma criança de 7 anos em meio a um mundo adulto. Antônio aproximou-se de sua filha. Você está se saindo maravilhosamente bem, princesa, disse ele baixinho. Mas se estiver cansada, podemos pedir um intervalo mais longo. Estou bem, pai, respondeu Júlia com determinação. Isso é importante.
É como ajudar pessoas como a mamãe. Quando a reunião foi retomada, Pierre Bouvier surpreendeu a todos ao dirigir-se diretamente a Júlia em francês. Ela traduziu para Rodrigo que o Sr. Bouvier gostaria de saber minha opinião sincera sobre o projeto, explicou Júlia, parecendo momentaneamente confusa com a pergunta inesperada. Rodrigo hesitou, incerto sobre como proceder, mas então assentiu para a menina. Diga o que você pensa, Júlia. Honestamente. Júlia respirou fundo e respondeu em francês, sua voz ganhando confiança a cada palavra. Quando terminou, traduziu para o restante da sala. Eu disse a ele que acho que o Diagnia é como um super-herói que pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo, ajudando médicos a salvar pessoas. Disse que, quando assistimos filmes de super-heróis, sempre há alguém rico que ajuda o herói a construir seus equipamentos, como o Tony Stark. E que talvez eles pudessem ser como o Tony Stark para este super-herói. A analogia inesperada arrancou sorrisos de toda a sala. Até mesmo Catherine Dumont, a mais resistente do grupo francês, não conseguiu conter um sorriso diante da simplicidade e da perspicácia da comparação. Pierre Bouvier riu abertamente, a primeira demonstração genuína de emoção desde que chegara. Elle est extraordinaire, comentou ele para sua equipe, antes de voltar-se para Rodrigo. Votre petite traductrice a plus de sagesse que bien des consultants que j'ai rencontrés. Ele disse que sou extraordinária, traduziu Júlia, corando ligeiramente, e que tenho mais sabedoria que muitos consultores que ele já conheceu. A atmosfera na sala havia se transformado completamente. O que começara como uma situação potencialmente desastrosa havia se convertido em uma conexão humana genuína, transcendendo a frieza típica das negociações corporativas. Rodrigo percebeu que era o momento de fechar a apresentação e avançar para a fase final da negociação. Para concluir, disse ele, enquanto as telas exibiam imagens de comunidades remotas do Brasil, o Diagnia não é apenas um investimento financeiro promissor. É uma oportunidade de transformar a realidade da saúde em um país em desenvolvimento, criando um modelo que poderá ser replicado globalmente. Júlia traduziu com emoção evidente em sua voz, especialmente quando a apresentação mostrou crianças sendo atendidas em postos de saúde improvisados no interior da Amazônia. Quando Rodrigo terminou, um silêncio reflexivo tomou conta da sala. Pierre Bouvier olhou longamente para seus colegas, como se buscasse confirmação silenciosa, e então falou em francês, sua voz grave e decisiva. Monsieur Mendes, traduziu Júlia, o Sr. Bouvier diz que a Groupe Santé International não veio ao Brasil esperando encontrar apenas uma oportunidade de negócio, mas também um parceiro com visão e propósito. Ele diz que a apresentação foi convincente e que o projeto tem mérito tanto comercial quanto humanitário. O coração de Rodrigo acelerou. Estavam próximos de um acordo? Pierre continuou falando, e a expressão de Júlia gradualmente se transformou em preocupação. Contudo, traduziu ela, ele diz que o investimento solicitado é substancial e as condições precisam ser cuidadosamente negociadas. Ele propõe um investimento inicial de 40% do valor solicitado, com o restante condicionado ao cumprimento de metas específicas de desenvolvimento e implementação. Rodrigo sentiu o estômago afundar. 40% seria insuficiente para completar o desenvolvimento e iniciar a implementação em escala nacional. O projeto ficaria comprometido, possivelmente condenado ao fracasso. Mas Pierre não havia terminado. Ele prosseguiu em francês, sua expressão séria enquanto olhava diretamente para Rodrigo. Além disso, continuou Júlia, traduzindo as palavras do francês, em troca do investimento, o Groupe Santé International exigiria 51% das ações da Tecnovida, tornando-se acionista majoritário. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. A proposta era quase ofensiva. Não apenas o valor do investimento seria drasticamente reduzido, mas Rodrigo perderia o controle sobre sua própria empresa e sobre o projeto que havia concebido e nutrido por anos. Daniela empalideceu. Dr. Eduardo baixou o olhar, claramente desapontado. Antônio, compreendendo a gravidade da situação mesmo sem entender os detalhes financeiros, aproximou-se instintivamente de sua filha, como se quisesse protegê-la da tensão que subitamente dominava o ambiente. Rodrigo respirou fundo, lutando para manter a compostura. A reunião que parecia caminhar para um desfecho positivo havia subitamente se transformado em um ultimato inaceitável. E agora, diante dos olhares expectantes de sua equipe e dos investidores franceses,
Ele precisava decidir como responder a esta proposta que ameaçava não apenas o futuro de sua empresa, mas a própria essência do que o Diagnia representava. Júlia olhava para Rodrigo, seus grandes olhos castanhos cheios de preocupação. Ela havia compreendido perfeitamente a gravidade da proposta, apesar de sua pouca idade. E naquele momento, o destino da Tecnovida, do Diagnia e potencialmente de milhares de vidas que poderiam ser beneficiadas pelo sistema, pairava em um equilíbrio precário, dependente da resposta que Rodrigo daria nos próximos momentos. O silêncio na sala de conferências era quase palpável. Rodrigo sentia o peso dos olhares de sua equipe, todos aguardando sua resposta, a proposta que poderia determinar o destino da Tecnovida. Daniela mordia discretamente o lábio inferior, um hábito que surgia apenas em momentos de extrema tensão. Dr. Eduardo brincava nervosamente com a caneta em suas mãos. Do outro lado da mesa, Pierre Bouvier mantinha sua expressão impassível, como um jogador de pôquer experiente que acabara de fazer uma aposta decisiva. Precisamos de um momento para discutir a proposta entre nós, disse Rodrigo finalmente, sua voz controlada apesar da tempestade interior que sentia. Júlia traduziu suas palavras e Pierre assentiu com um gesto elegante. Bien sûr. Nous vous accordons 15 minutes, respondeu o francês. Ele concedeu 15 minutos para a discussão, traduziu Júlia. Rodrigo agradeceu com um aceno e levantou-se, sinalizando para que sua equipe o seguisse até uma sala adjacente. Antes de sair, virou-se para Júlia. Você também, Júlia. Precisamos de você. A menina olhou para seu pai, que assentiu encorajadoramente, e então seguiu o grupo para a sala menor ao lado. Assim que a porta se fechou, Rodrigo deixou escapar um suspiro profundo, permitindo que a máscara de tranquilidade se desfizesse. Eles estão nos encurralando, disse ele, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. 40% do investimento e 51% das ações é praticamente um roubo. Não podemos aceitar, concordou o Dr. Eduardo. Com apenas 40% do capital, teríamos que reduzir drasticamente o escopo do projeto. E sem controle acionário, não poderíamos garantir que o Diagnia mantivesse seu propósito original de atender comunidades carentes. Daniela, sempre a voz da razão pragmática, interveio. Mas precisamos ser realistas. Estamos sem alternativas. Os bancos já recusaram mais financiamento. Os investidores anjo que apoiaram a fase inicial já atingiram seu limite e não temos tempo para encontrar novos parceiros antes que nosso caixa acabe. O peso da realidade caiu sobre os ombros de Rodrigo. Ela estava certa, e todos na sala sabiam disso. A Tecnovida estava à beira do colapso financeiro após anos investindo no desenvolvimento do Diagnia. Sem um aporte substancial nas próximas semanas, seria impossível manter a empresa funcionando, muito menos concluir o projeto. Talvez possamos contrapropor, sugeriu um dos engenheiros. 40% do investimento por 30% das ações. Pelo menos manteríamos o controle. Rodrigo balançou a cabeça negativamente. Pierre não aceitaria. Ele percebe nossa fragilidade. É por isso que fez esta proposta. Ele sabe que estamos desesperados. Um silêncio pesado tomou conta da sala, enquanto cada um processava a gravidade da situação. Foi Júlia quem finalmente o quebrou, sua voz pequena, mas clara. Posso dizer uma coisa? Todos os olhares se voltaram para a menina, que parecia menor ainda cercada por todos aqueles adultos em crise. Claro, Júlia, respondeu Rodrigo, suavizando sua expressão. Quando estávamos na reunião, percebi algo sobre o Sr. Bouvier, disse ela, pronunciando o nome francês com perfeição. Ele ficou realmente interessado quando falamos sobre como o Diagnia poderia ajudar crianças em lugares distantes. Seus olhos brilharam, diferente de quando falávamos só de dinheiro. Rodrigo franziu o senho intrigado. O que você está sugerindo? Talvez ele não esteja interessado apenas em ganhar dinheiro, continuou Júlia. Talvez ele queira fazer parte de algo importante, algo que faça diferença de verdade. Como quando ele me perguntou o que eu achava do projeto. Ele parecia querer ouvir sobre o coração do Diagnia, não só sobre os números. Daniela olhou para a menina com uma mistura de surpresa e admiração. Sabe que ela pode ter razão? Pierre Bouvier tem uma reputação de durão nos negócios, mas também é conhecido por seu envolvimento em causas humanitárias na África. Talvez o lado filantrópico do projeto seja tão importante para ele quanto o retorno financeiro. E como isso nos ajuda? Questionou Eduardo, ainda cético. Júlia, ganhando confiança, continuou.
Quando eu era pequena e queria muito um brinquedo novo, minha mãe sempre dizia que eu precisava mostrar porque merecia, não apenas pedir. Talvez precisemos mostrar ao Sr. Bouvier por que ele deveria ser nosso parceiro, não apenas nosso chefe. Um lampejo de compreensão iluminou o rosto de Rodrigo. A perspectiva infantil de Júlia havia oferecido uma clareza que todos os adultos na sala, com suas mentes presas em modelos de negócios e planilhas financeiras, haviam perdido. Júlia tem razão, disse ele, uma nova energia em sua voz. Estamos abordando isso do jeito errado. Pierre não quer apenas um bom investimento financeiro. Ele quer um legado, e nós podemos oferecer isso a ele, mas não se ele destruir a essência do que torna o Diagnia especial. Os minutos restantes foram dedicados a formular uma estratégia completamente nova. Quando retornaram à sala de conferências, onde os franceses aguardavam pacientemente, Rodrigo havia recuperado sua confiança e um plano ousado tomava forma em sua mente. Monsieur Bouvier, começou ele, esperando que Júlia traduzisse, agradeço sua proposta, mas infelizmente não podemos aceitá-la nos termos apresentados. Um leve franzir de sobrancelhas foi a única reação visível de Pierre, enquanto Catherine Dumont trocava olhares significativos com os demais membros da delegação francesa. Claramente não esperavam uma recusa. Contudo, continuou Rodrigo, acredito que podemos encontrar um caminho que beneficie ambas as partes. E mais importante, as pessoas que o Diagnia foi criado para ajudar. Enquanto Júlia traduzia, Rodrigo pegou um controle remoto e ativou novamente a tela principal. Mas em vez de retornar aos gráficos financeiros, ele exibiu um mapa do Brasil, com pontos vermelhos marcando regiões remotas do país. Cada um destes pontos representa uma comunidade com acesso limitado ou inexistente a diagnósticos médicos especializados. Mais de 30 milhões de brasileiros vivem nestas condições. Para eles, o Diagnia não é apenas uma tecnologia inovadora, é a diferença entre receber tratamento adequado ou não. Pierre observava atentamente enquanto Júlia traduzia, sua expressão agora mais aberta, curiosa. Monsieur Bouvier, antes de responder formalmente à sua proposta, gostaria de fazer uma pergunta, disse Rodrigo, surpreendendo a todos. Não ao empresário, mas ao homem. Após a tradução de Júlia, Pierre inclinou levemente a cabeça, intrigado, e fez um gesto para que Rodrigo prosseguisse. Quando criança, qual era o seu sonho? O que você queria realizar na vida antes de se tornar um homem de negócios bem-sucedido? A pergunta inesperada causou um silêncio momentâneo. Catherine Dumont parecia quase ofendida pela informalidade, enquanto Louis Martineau observava com interesse renovado. Pierre Bouvier ajustou os óculos, considerando a pergunta por alguns instantes antes de responder em francês. Júlia traduziu cuidadosamente. Ele diz que sonhava em ser médico, como seu avô. Queria trabalhar para Médicos Sem Fronteiras e ajudar pessoas em zonas de crise. Mas a vida o levou por outro caminho, para os negócios da família. Rodrigo assentiu como se a resposta confirmasse algo que já suspeitava. E se eu lhe dissesse, Monsieur Bouvier, que o Diagnia poderia realizar parte desse sonho, que poderia levar diagnósticos médicos especializados a lugares que nem mesmo os Médicos Sem Fronteiras conseguem alcançar regularmente? Enquanto Júlia traduzia, Rodrigo avançou para o próximo slide, mostrando imagens de postos de saúde simples em comunidades ribeirinhas da Amazônia, favelas urbanas e assentamentos rurais isolados. Nossa visão para o Diagnia vai além do Brasil. Uma vez estabelecido aqui, o modelo poderia ser adaptado para outras regiões em desenvolvimento ao redor do mundo: África, Ásia, América Latina, lugares onde médicos especialistas são raros ou inexistentes. Pierre Bouvier endireitou-se na cadeira, visivelmente mais engajado do que estivera durante toda a reunião. Trocou algumas palavras rápidas em francês com Louis antes de responder. Júlia traduziu. Ele pergunta como isso se relaciona com a proposta de investimento que ele fez. É simples, respondeu Rodrigo, sentindo que havia capturado a atenção do francês. Sua proposta, embora financeiramente estruturada, comprometeria a essência do Diagnia. Com apenas 40% do investimento necessário, teríamos que focar exclusivamente nos mercados lucrativos, hospitais privados, clínicas de elite, abandonando as comunidades que mais precisam desta tecnologia. Pierre franziu o senho, mas não interrompeu enquanto Júlia traduzia. Além disso, continuou Rodrigo, ao assumir o controle majoritário,
O Groupe Santé estaria adquirindo não apenas uma empresa, mas uma responsabilidade. A responsabilidade de manter viva a missão que inspirou o Diagnia desde o início. Rodrigo fez uma pausa, permitindo que suas palavras fossem traduzidas e absorvidas antes de fazer sua jogada final. Por isso, proponho uma alternativa. O investimento completo que solicitamos originalmente, em troca de 40% das ações da Tecnovida. Mas com uma condição especial, a criação de uma fundação conjunta, financiada com parte dos lucros futuros, dedicada a implementar o Diagnia em regiões carentes ao redor do mundo. O silêncio que se seguiu foi interrompido por uma rápida conversa em francês entre os membros da delegação. Catherine Dumont parecia resistente, gesticulando enfaticamente, enquanto Louis Martineau apoiava o que parecia ser uma posição mais favorável. Pierre ouvia ambos atentamente, seu rosto impassível. Finalmente, Pierre voltou-se para Rodrigo e respondeu longamente em francês. Júlia traduziu com cuidado. Ele diz que sua contraproposta é interessante, mas insuficiente do ponto de vista financeiro. O Groupe Santé não pode justificar para seus acionistas um investimento total por uma participação minoritária, independentemente da causa humanitária envolvida. Rodrigo sentiu seu coração afundar, mas Pierre não havia terminado. O francês continuou falando, e à medida que Júlia traduzia, uma expressão de surpresa foi se formando no rosto de Rodrigo. No entanto, ele propõe uma solução intermediária, o investimento completo em troca de 45% das ações, com opção de aumentar para 49%, mediante aportes futuros. A fundação seria estabelecida conforme sugerido, mas com um compromisso formal de que pelo menos 30% dos sistemas implementados sejam destinados a regiões carentes, independentemente da rentabilidade. Antes que Rodrigo pudesse responder, Pierre acrescentou algo mais, e um sorriso surgiu nos lábios de Júlia enquanto traduzia. E ele tem uma condição especial, que Júlia Oliveira seja nomeada embaixadora jovem do projeto Diagnia, representando o programa em eventos e participando de sua implementação em escolas e comunidades, com a devida compensação e ajustes em seus estudos, é claro. Antônio, que observava silenciosamente da lateral da sala, endireitou-se em surpresa. Júlia olhou para ele com olhos arregalados, como se pedisse permissão, antes de voltar sua atenção para Rodrigo. O empresário considerou rapidamente a proposta. Ainda perderia uma parcela significativa de controle sobre a Tecnovida, mas não a maioria. O investimento completo garantiria que o Diagnia pudesse ser desenvolvido conforme planejado, e o compromisso com as regiões carentes asseguraria que a missão original do projeto seria preservada. Quanto à condição envolvendo Júlia, Rodrigo olhou para a menina, cujo rosto combinava surpresa e um orgulho mal contido, e depois para Antônio, cuja expressão misturava preocupação e um certo espanto. Antes de responder à sua proposta, Monsieur Bouvier, preciso consultar o pai de Júlia sobre a condição especial, disse Rodrigo. Após a tradução, Pierre assentiu compreensivamente. Rodrigo gesticulou para que Antônio se aproximasse e explicou em voz baixa a situação. Eles querem que Júlia seja uma espécie de representante jovem do projeto. Isso provavelmente envolveria algumas aparições públicas, talvez visitas a escolas ou comunidades onde o sistema será implementado. Obviamente, tudo seria organizado respeitando seus estudos e bem-estar. Antônio parecia dividido, olhando alternadamente para Rodrigo e para sua filha. O que exatamente isso significaria para ela? Perguntou, a preocupação paternal evidente em sua voz. Pai, interveio Júlia segurando sua mão. Eu poderia ajudar outras crianças como eu. Poderia contar a elas sobre o supercomputador que ajuda médicos a descobrir doenças. Seria como continuar o trabalho que a mamãe fazia, ensinando as pessoas. A menção à mãe falecida tocou Antônio profundamente. Luísa havia sido professora de biologia, dedicada a educar crianças sobre saúde e meio ambiente, especialmente nas comunidades mais pobres de Manaus, onde haviam vivido. Você realmente quer fazer isso, filha? Perguntou ele, ajoelhando-se para ficar à altura dos olhos de Júlia. A menina assentiu com determinação. Sim, pai, é importante. Antônio respirou fundo e voltou-se para Rodrigo. Se for isso que Júlia deseja, e se vocês garantirem que seus estudos não serão prejudicados e que ela terá todo o apoio necessário, então concordo. Rodrigo apertou o ombro de Antônio em um gesto de gratidão, antes de retornar sua atenção para Pierre Bouvier. Aceitamos sua proposta, Monsieur Bouvier.
incluindo a condição especial referente a Júlia, desde que sua participação seja adaptada às suas necessidades educacionais e sempre sob a supervisão de seu pai. Júlia traduziu, e um sorriso genuíno se espalhou pelo rosto normalmente sério de Pierre Bouvier. Parfait, respondeu ele, levantando-se e estendendo a mão para Rodrigo. Nous avons un accord. Perfeito, traduziu Júlia com um sorriso radiante. Temos um acordo. Os demais membros das duas equipes levantaram-se também, alguns com sorrisos aliviados, outros ainda processando as implicações do acordo recém-formado. Nossos advogados trabalharão nos detalhes do contrato nos próximos dias, disse Rodrigo, apertando firmemente a mão de Pierre. Mas creio que estabelecemos hoje as bases de uma parceria que poderá transformar a realidade da saúde no Brasil e, quem sabe, em muitas outras partes do mundo. Após Júlia traduzir, Pierre surpreendeu a todos respondendo diretamente em português, com um forte sotaque francês. Para o futuro da saúde brasileira, disse ele, levantando simbolicamente uma caneta como se fosse uma taça para um brinde. Rodrigo sorriu, genuinamente tocado pelo gesto. Para o futuro da saúde brasileira, respondeu ele, repetindo o movimento. A tensão que dominara a sala durante horas havia se dissipado, substituída por uma energia de possibilidades e esperança. Enquanto os detalhes finais eram discutidos e as formalidades concluídas, Júlia permaneceu fielmente em seu posto de tradutora, mas agora com uma nova luz em seus olhos, a compreensão de que sua vida havia acabado de tomar um rumo completamente inesperado. Ao final da reunião, enquanto a delegação francesa se preparava para partir, Pierre Bouvier se aproximou de Júlia e falou com ela diretamente em francês, em um tom gentil que contrastava com sua postura formal anterior. O que ele disse? Perguntou Rodrigo, curioso ao ver o sorriso tímido que surgiu no rosto da menina. Ele disse que espera que um dia eu me torne CEO da Tecnovida, respondeu Júlia, corando ligeiramente. Disse que pessoas que podem construir pontes entre diferentes mundos são raras e valiosas. Rodrigo assentiu, pensativo. A observação de Pierre era perspicaz. Em um único dia, esta menina extraordinária havia construído uma ponte, não apenas entre dois idiomas, mas entre culturas empresariais, entre gerações, e, mais importante, entre a fria lógica dos negócios e o calor da compaixão humana. Enquanto os franceses entravam no elevador, Rodrigo sentiu uma pequena mão segurar a sua. Olhou para baixo e encontrou os olhos brilhantes de Júlia. Conseguimos, não foi? Perguntou ela com a simplicidade direta de uma criança. Sim, Júlia, respondeu ele, apertando suavemente sua mão. Graças a você conseguimos. O que nenhum deles poderia imaginar naquele momento era que aquele dia extraordinário seria apenas o começo de uma jornada ainda mais surpreendente, que mudaria para sempre não apenas o futuro da Tecnovida e do Diagnia, mas também a vida de Júlia e Antônio de maneiras que eles jamais poderiam prever. 2 semanas se passaram desde a histórica reunião na Tecnovida. O acordo com o Groupe Santé International havia sido formalizado e os primeiros fundos do investimento já estavam sendo transferidos. Um clima de otimismo renovado pairava sobre a empresa, com novas contratações sendo feitas e o desenvolvimento do Diagnia acelerado, para cumprir o cronograma estabelecido. Para Júlia e Antônio, a vida também havia começado a mudar. Como parte do acordo, Rodrigo insistira em oferecer a Antônio uma posição melhor na empresa. Agora ele era o novo gerente de facilities, com um salário consideravelmente maior e horários mais flexíveis que lhe permitiam acompanhar as atividades extras de Júlia. Era uma manhã de sábado ensolarada, quando Daniela chegou ao modesto apartamento dos Oliveira, na zona norte de São Paulo. Júlia a esperava animadamente na porta, usando um vestido amarelo que Luísa havia comprado para ela antes de adoecer, guardado para ocasiões especiais, e que raramente tinha oportunidade de usar. Bom dia, superstar, cumprimentou Daniela com um sorriso caloroso. Pronta para nosso dia especial? Prontíssima, respondeu Júlia, praticamente saltitando de empolgação. Antônio apareceu à porta, ainda se acostumando com a ideia de que sua filha, agora, tinha compromissos oficiais como embaixadora jovem do Diagnia. Não se preocupe, Antônio, tranquilizou Daniela, percebendo sua expressão preocupada. É só uma sessão de fotos simples para o material promocional. Depois um almoço leve e, por fim, uma visita ao Centro de Desenvolvimento para que Júlia conheça melhor o funcionamento do sistema. Estaremos de volta no meio da tarde. Eu sei,
respondeu ele, ajeitando a gola do vestido de Júlia. Ainda estou me acostumando com tudo isso. Ontem mesmo a professora dela me perguntou se era verdade que Júlia havia salvado uma empresa multinacional. Parece que a história já está circulando na escola. As notícias correm rápido, comentou Daniela, mas estamos tomando cuidado com a exposição pública. A segurança e o bem-estar de Júlia são prioridade absoluta para nós. Enquanto se despediam, Júlia abraçou o pai com força. Volto logo, pai, prometo contar tudo. Divirta-se, princesa, respondeu ele, observando sua filha entrar no carro de Daniela com uma mistura de orgulho e nostalgia. Ela parecia estar crescendo tão rapidamente desde aquela reunião fatídica. No caminho para o estúdio fotográfico, Júlia observava a cidade pela janela do carro, absorvendo as mudanças em sua vida com a adaptabilidade natural das crianças. Para ela, tornar-se a embaixadora de um software médico revolucionário era simplesmente uma nova aventura, uma oportunidade de honrar a memória de sua mãe ajudando outras pessoas. Tenho uma surpresa para você, comentou Daniela, interrompendo os pensamentos da menina. O pessoal do estúdio preparou algo especial. O quê? Perguntou Júlia, seus olhos brilhando de curiosidade. Você verá, respondeu Daniela com um sorriso misterioso. Ao chegarem ao estúdio, foram recebidas por uma equipe animada. O fotógrafo, um homem jovem de cabelos coloridos e sorriso gentil, apresentou-se como Lucas. Então você é a famosa Júlia, exclamou ele, ajoelhando-se para ficar à altura dela. Ouvi dizer que você fala francês melhor que muitos adultos e que salvou uma empresa inteira com seu talento. Júlia corou ligeiramente. Só ajudei um pouquinho, respondeu ela modestamente. Bem, hoje vamos mostrar ao mundo o rosto por trás desse pouquinho, disse Lucas, guiando-as pelo estúdio até um cenário especialmente montado. Júlia ficou boquiaberta ao ver o que a aguardava. Uma parte do estúdio havia sido transformada para parecer um pequeno laboratório de ciências, com microscópios, tubos de ensaio coloridos e uma tela interativa exibindo imagens de células e órgãos humanos em animações vibrantes. Havia até mesmo um pequeno jaleco branco personalizado com o nome Júlia bordado no bolso. É para mim? Perguntou ela maravilhada. Tudo para você, confirmou Lucas. Pensamos que como embaixadora de uma tecnologia médica revolucionária, você merecia um cenário à altura. A sessão de fotos transcorreu em clima descontraído. Lucas tinha experiência trabalhando com crianças e sabia como deixar Júlia confortável diante das câmeras. Em vez de poses forçadas, ele a encorajava a interagir naturalmente com os objetos do cenário, capturando sua curiosidade genuína e seu entusiasmo. Perfeito! Exclamou ele após uma série particularmente boa de fotos, onde Júlia explicava animadamente como o Jagnia funcionava, usando suas próprias palavras simples e gestos expressivos. Essas imagens vão contar exatamente a história que queremos, uma tecnologia complexa explicada através dos olhos de uma criança. Enquanto Júlia trocava de roupa para a próxima parte da sessão, Daniela verificava mensagens em seu telefone quando recebeu uma ligação de Rodrigo. Como está indo? Perguntou ele. Maravilhosamente bem, respondeu Daniela. Júlia é natural na frente das câmeras. Não há nenhuma afetação, nenhuma pose ensaiada. É apenas ela mesma. E isso é exatamente o que precisamos. Ótimo. Escute, surgiu algo inusitado, disse Rodrigo, seu tom mudando para algo mais sério. Recebemos um contato do consulado francês. Aparentemente, alguém viu as notícias sobre nossa parceria com o Grupo Santé e reconheceu Júlia nas fotos preliminares que liberamos para a imprensa. Daniela franziu o senho, afastando-se para um canto mais reservado do estúdio. Como assim reconheceu? Não tenho todos os detalhes ainda, mas parece relacionado à família da mãe dela. Alguma conexão na França que ninguém conhecia. O cônsul pediu um encontro ainda hoje. Disse que é um assunto de significativa importância. Isso é inesperado, comentou Daniela, observando Júlia à distância, que agora escolhia entre diferentes acessórios coloridos para a próxima foto. Você acha que pode ser algo preocupante? Não sei, mas marquei o encontro para o final da tarde no consulado. Você poderia levar Júlia e Antônio até lá depois do almoço? Já falei com ele por telefone, e ele concordou, embora esteja tão confuso quanto nós. Claro, farei isso, assegurou Daniela. Vou ajustar nossa programação. Quando desligou, Daniela se perguntava o que essa nova reviravolta poderia significar. Nos últimos dias, tinha se afeiçoado a Júlia.
impressionada não apenas com sua inteligência e talento linguístico, mas também com sua generosidade de espírito e empatia incomum para alguém tão jovem. O restante da sessão de fotos transcorreu sem intercorrências, com Júlia completamente alheia às novas questões que surgiam sobre seu passado. Após um almoço leve em um restaurante próximo, Daniela explicou a mudança de planos. Júlia, houve uma pequena alteração em nossa programação. Em vez de irmos ao Centro de Desenvolvimento, vamos ao Consulado Francês. Seu pai vai nos encontrar lá. Consulado Francês? Perguntou Júlia, intrigada. É como uma pequena França dentro do Brasil? Daniela sorriu com a definição perspicaz. Sim, algo assim. É um lugar onde representantes do governo francês trabalham aqui no Brasil. E por que vamos lá? Parece que alguém do consulado viu suas fotos no jornal e reconheceu você. Pode estar relacionado à família da sua mãe. Os olhos de Júlia se arregalaram com uma mistura de surpresa e esperança. Alguém que conhecia minha mãe? Talvez, respondeu Daniela cautelosamente, não querendo criar expectativas que poderiam não se concretizar. Vamos descobrir juntas, ok? O consulado francês em São Paulo estava localizado em um elegante prédio no bairro do Jardim Europa. Quando chegaram, Antônio já as aguardava na entrada, visivelmente nervoso, ajeitando repetidamente o colarinho da camisa social que raramente usava. Pai! Exclamou Júlia, correndo para abraçá-lo. Oi, princesa, respondeu ele, erguendo-a brevemente nos braços. Teve um dia divertido? Super divertido. Tirei fotos com um jaleco de cientista e expliquei como o Diagnia funciona. O fotógrafo disse que fiquei parecendo uma pequena Madame Curie, seja lá quem for ela. Antônio e Daniela trocaram olhares preocupados por cima da cabeça de Júlia. Ambos se perguntavam o que os aguardava dentro daquele imponente edifício. Rodrigo os encontrou no saguão, cumprimentando-os com um aperto de mão firme para Antônio e um sorriso encorajador para Júlia. O cônsul nos receberá em alguns minutos, informou ele. Aparentemente, há outra pessoa que veio especialmente para este encontro, mas não me deram detalhes. Eles foram conduzidos por um funcionário do consulado através de corredores ornamentados com arte francesa até uma sala de reuniões elegante, onde bandeiras da França e do Brasil estavam dispostas lado a lado. O cônsul Monsieur Philippe Renard, um homem de meia idade com porte distinto, os recebeu calorosamente. Bem-vindos ao consulado da França, disse ele em português fluente, antes de mudar para o francês ao dirigir-se diretamente a Júlia. Et vous devez être la petite Julia dont tout le monde parle. Oui, monsieur, respondeu Júlia educadamente. C'est moi. O cônsul sorriu, claramente impressionado com a pronúncia perfeita da menina. Por favor, sentem-se, continuou ele em português, indicando a grande mesa de reuniões. Estamos aguardando apenas mais uma pessoa que está a caminho. Mal tinha terminado de falar quando a porta se abriu novamente, e uma mulher idosa entrou na sala. Apoiada em uma bengala elegante, ela tinha cabelos brancos perfeitamente arrumados e vestia-se com uma elegância clássica que sugeria riqueza e refinamento. Seus olhos azuis, penetrantes e vivos, fixaram-se imediatamente em Júlia, e uma expressão de profunda emoção tomou conta de seu rosto. Mon Dieu, murmurou ela, levando uma mão ao coração. C'est le portrait craché de Louisa. Júlia olhou confusa para seu pai, que parecia igualmente perplexo. O cônsul apressou-se a fazer as apresentações. Esta é Madame Elisabeth Beaumont, que veio especialmente de Paris para encontrá-los. A mulher idosa aproximou-se lentamente, seus olhos fixos em Júlia, como se estivesse vendo um fantasma. Você é a imagem de sua mãe quando tinha sua idade, disse ela em português cuidadoso, com forte sotaque francês. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. A senhora conhecia minha mãe? Perguntou Júlia, sua voz pequena e esperançosa. Elisabeth Beaumont olhou para Antônio como se pedisse permissão para continuar. Ele assentiu, igualmente curioso sobre o que esta misteriosa mulher tinha a dizer. Sim, querida, respondeu ela, sentando-se com cuidado em uma cadeira próxima a Júlia. Eu conhecia sua mãe muito bem. Luísa era minha neta. Um silêncio atônito caiu sobre a sala. Antônio empalideceu visivelmente, enquanto Júlia olhava para a idosa com olhos arregalados de surpresa. Minha bisavó? Perguntou ela finalmente, testando as palavras como se não pudesse acreditar nelas. Oui, ma petite, confirmou Elizabeth com lágrimas nos olhos. Sua bisavó. O cônsul interveio gentilmente. Talvez devêssemos permitir que Madame Beaumont explique a situação desde o início. Elizabeth assentiu gratamente e começou sua narrativa.
Minha filha, Marie-Claire, era a mãe de Luísa. Quando Marie-Claire tinha apenas 20 anos, apaixonou-se perdidamente por um músico brasileiro que estava em turnê pela Europa. Contra a vontade de nossa família, especialmente de meu falecido marido, ela seguiu esse homem para o Brasil. Antônio ouvia atentamente. Luísa havia contado uma versão simplificada dessa história, que sua mãe era francesa e havia conhecido seu pai, um músico brasileiro, durante uma turnê. Mas os detalhes sobre a família na França sempre foram vagos. Marie-Claire e Paulo se estabeleceram em Manaus, continuou Elizabeth. Foi lá que Luísa nasceu. Infelizmente, o casamento não durou. Paulo abandonou Marie-Claire quando Luísa tinha apenas 3 anos. Orgulhosa demais para voltar para a França e enfrentar o eu avisei de seu pai, Marie-Claire permaneceu no Brasil, criando Luísa sozinha. Minha avó, eu nunca a conheci, comentou Júlia suavemente. Não, querida. Marie-Claire foi diagnosticada com câncer quando Luísa tinha 16 anos. Foi só então que ela finalmente entrou em contato conosco na França, mas apenas para informar sobre sua condição. Meu marido, ainda magoado com sua partida, recusou-se a ajudar financeiramente ou a recebê-la de volta. Um erro terrível que lamentei por anos. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto enrugado de Elizabeth. Quando Marie-Claire partiu, Luísa ficou completamente sozinha. Ela havia terminado o ensino médio e conseguiu uma bolsa para estudar biologia na universidade local. Foi assim que ela se tornou pesquisadora, certo? Perguntou a idosa, olhando para Antônio. Ele assentiu, engolindo em seco para conter a emoção. Sim, ela se formou em biologia com especialização em ecologia amazônica. Elizabeth sorriu tristemente. Depois que meu marido partiu, 5 anos atrás, decidi tentar encontrar Luísa. Contratei investigadores particulares, mas o Brasil é um país enorme e o sobrenome Oliveira é extremamente comum. A busca parecia impossível. E como nos encontrou agora? Perguntou Antônio, ainda tentando processar todas essas informações. Foi o mais puro acaso, explicou o cônsul, entrando na conversa. Uma funcionária do consulado viu a notícia sobre a parceria entre a Tecnovida e o Grupo Santé Internacional, com menção à jovem tradutora que havia salvado a negociação. Quando viu a fotografia de Júlia, notou imediatamente a semelhança com um retrato que Madame Beaumont havia fornecido de Luísa quando criança, durante suas tentativas de localizar a neta. A semelhança é extraordinária, concordou Elizabeth, olhando com ternura para Júlia. Como se o tempo tivesse retrocedido 50 anos. Mas por que procurar agora? Perguntou Rodrigo, que até então observava a cena em silêncio respeitoso. Depois de tanto tempo, Elizabeth suspirou profundamente. Arrependimento, Monsieur Mendes. O arrependimento amargo de ter permitido que o orgulho destruísse nossa família. E também questões práticas que precisavam ser resolvidas. Ela fez um gesto para o cônsul, que assentiu e continuou a explicação. A família Beaumont é uma das mais tradicionais de Lyon, com um patrimônio considerável. Há propriedades, investimentos e um hospital. Um hospital? Repetiu Daniela, surpresa. O Hospital Pediátrico Beaumont, confirmou Elizabeth. Fundado pelo meu sogro há quase um século. Durante décadas foi administrado pela família, mas desde a partida de meu marido tem enfrentado dificuldades administrativas e financeiras. Segundo o testamento de meu sogro, o hospital deve sempre permanecer sob a direção de um membro da família Beaumont. Ela olhou diretamente para Júlia, que ouvia tudo com atenção impressionante para sua idade. Luísa era a herdeira legal de tudo isso. A mansão da família em Lyon, as propriedades no sul da França, os investimentos e, é claro, a responsabilidade pelo hospital. Com sua partida, ela escolheu cuidadosamente a palavra, evitando mencionar diretamente o falecimento. Esses direitos passam legalmente para você, Júlia, sua única descendente. A sala caiu em um silêncio atordoado. Antônio parecia completamente sobrepujado pela revelação. Júlia olhava para a idosa francesa com uma expressão que misturava confusão e fascinação. Eu tenho um hospital? Perguntou ela finalmente, com a simplicidade direta de uma criança. Um sorriso suave apareceu nos lábios de Elizabeth. Sim, ma chérie. E não apenas um hospital, mas a responsabilidade por um legado familiar centenário. Rodrigo e Daniela trocaram olhares significativos. As implicações desta revelação eram enormes, não apenas para Júlia e Antônio pessoalmente, mas potencialmente também para o futuro do Diagnia.
Há naturalmente questões legais complexas a serem resolvidas, interveio o cônsul. Madame Beaumont trouxe consigo os documentos necessários para iniciar o processo de reconhecimento de Júlia como herdeira legítima. Será um processo que levará tempo, considerando sua idade e as jurisdições internacionais envolvidas. Eu não sei o que dizer, murmurou Antônio claramente sobrecarregado. Luísa nunca mencionou. Ela falava da família na França, mas nunca disse que eram pessoas importantes. Minha neta herdou o orgulho de sua mãe, comentou Elizabeth com um sorriso triste. E talvez também nosso pior traço familiar, a teimosia. Imagino que ela tenha preferido fazer seu próprio caminho sem recorrer a um legado que considerava manchado pela rejeição. Júlia, que permanecera em silêncio absorvendo tudo, finalmente falou. O hospital ajuda crianças doentes. Elizabeth olhou para ela com ternura. Sim, querida. É um dos melhores hospitais pediátricos da França, especializado em doenças raras e tratamentos inovadores. Um brilho de compreensão surgiu nos olhos de Júlia. Como o Diagnia, o sistema que ajuda médicos a descobrir doenças. O comentário inocente causou um momento de epifania coletiva na sala. Rodrigo foi o primeiro a verbalizar o pensamento que ocorrera a todos. Madame Beaumont, existe a possibilidade de uma sinergia extraordinária aqui. O Hospital Beaumont com sua expertise em tratamentos pediátricos e o Diagnia com sua capacidade de diagnóstico revolucionária. Os olhos da idosa francesa brilharam com interesse renovado. Monsieur Mendes, acredito que o destino nos reuniu hoje por um propósito maior que simplesmente resolver questões de herança. Talvez estejamos diante de uma oportunidade de honrar o legado tanto de minha neta quanto de minha bisneta, de uma forma que nenhum de nós poderia ter imaginado. Enquanto os adultos começavam a discutir possibilidades e implicações, Júlia observava silenciosamente, tentando compreender como sua vida havia mudado tão drasticamente em apenas 2 semanas. De filha de zeladora a herdeira de uma fortuna francesa e um hospital renomado. De tradutora improvável a possível ponte entre 2 mundos, o da tecnologia médica brasileira e o da tradição hospitalar francesa. Mais tarde naquela noite, enquanto Antônio a colocava na cama em seu pequeno apartamento, que agora parecia ainda menor diante das revelações do dia, Júlia fez uma pergunta que o pegou de surpresa. Pai, você acha que a mamãe sabia que era rica? Antônio sentou-se na beirada da cama, refletindo sobre a pergunta. Acho que para sua mãe, riqueza significava algo diferente, Júlia. Ela valorizava conhecimento, natureza, compaixão. Talvez ela soubesse sobre o dinheiro e as propriedades, mas escolheu um tipo diferente de riqueza, uma que não podia ser medida em euros ou reais. Júlia assentiu, pensativa. Então ela escolheu você e a Amazônia em vez de mansões na França. Exatamente, sorriu Antônio, tocado pela perspicácia da filha. E você sabe o que ela me disse uma vez? Que a melhor decisão que já tinha tomado foi trazer você ao mundo aqui, onde poderia crescer conhecendo tanto a floresta quanto a cidade, tanto o português quanto o francês. Ela dizia que você seria uma ponte entre mundos. E agora eu sou, murmurou Júlia, seus olhos começando a fechar com o cansaço. Uma ponte entre o Brasil e a França, entre o Diagnia e o hospital. Sim, princesa, concordou Antônio, beijando sua testa. Mas lembre-se, não importa quantas pontes você construa, seu lar sempre será onde seu coração está. Enquanto Júlia adormecia, sonhando com hospitais franceses e florestas brasileiras, Antônio permaneceu acordado por horas, contemplando o futuro extraordinário que se abria inesperadamente diante deles. Um futuro que ele sabia, Luísa teria achado simultaneamente irônico e perfeito. 3 meses se passaram desde a revelação no consulado francês. A vida de Júlia e Antônio havia se transformado de maneiras que eles mal conseguiam compreender. O modesto apartamento na zona norte de São Paulo havia sido trocado por uma confortável casa, em Alto de Pinheiros, adquirida através de um fundo fiduciário estabelecido para Júlia, enquanto os complexos processos legais de sua herança internacional eram resolvidos. Antônio continuava trabalhando na Tecnovida, mas agora como diretor de responsabilidade social da empresa, posição criada especialmente para ele por Rodrigo, que reconhecera sua integridade e bom senso. Sua principal responsabilidade era supervisionar os projetos de implementação do Diagnia em comunidades carentes, uma função que ele desempenhava com paixão, lembrando-se frequentemente do trabalho comunitário que Luísa tanto amara. Quanto a Júlia,
Sua vida agora era um equilíbrio delicado entre ser uma criança normal e as responsabilidades extraordinárias que o destino havia colocado em seus pequenos ombros. Ela continuava frequentando a mesma escola, por insistência de Antônio, que desejava manter alguma normalidade em sua rotina, mas agora tinha aulas adicionais, francês avançado, etiqueta internacional e até mesmo noções básicas de administração hospitalar adaptadas para sua compreensão infantil. Era uma quarta-feira ensolarada quando o jato particular pousou no aeroporto de Congonhas. Elizabeth Beaumont havia retornado ao Brasil, desta vez acompanhada por uma pequena comitiva que incluía executivos do Hospital Beaumont, advogados internacionais e especialistas em tecnologia médica. O motivo? Uma série de reuniões para discutir a possível integração do Diagnia ao Hospital Francês. Na sala de reuniões principal da Tecnovida, Rodrigo ajustava nervosamente sua gravata enquanto aguardava a chegada dos visitantes. O projeto Diagnia havia avançado significativamente nos últimos meses, com resultados preliminares de testes clínicos superando todas as expectativas. Se a integração com o Hospital Beaumont fosse bem-sucedida, representaria não apenas uma validação internacional da tecnologia, mas também abriria portas para o mercado europeu. Eles chegaram, anunciou Daniela, entrando na sala. O carro acabou de estacionar. Minutos depois, Elizabeth Beaumont entrou na sala, apoiada em sua elegante bengala, seguida por sua equipe. Apesar de seus quase 80 anos, a matriarca francesa mantinha uma presença imponente, com o porte aristocrático de alguém que havia navegado por décadas nos círculos mais elevados da sociedade europeia. Monsieur Mendes, cumprimentou ela em francês, estendendo a mão. É um prazer vê-lo novamente. O prazer é todo meu, Madame Beaumont, respondeu Rodrigo em português, enquanto um tradutor profissional, desta vez um adulto, facilitava a comunicação. Onde está minha adorável bisneta? Perguntou Elizabeth, olhando ao redor. Júlia está na escola, explicou Rodrigo. Antônio insistiu que ela mantivesse sua rotina normal. Eles se juntarão a nós para o almoço. Elizabeth assentiu com aprovação. Antônio é um homem sábio. A educação deve sempre vir em primeiro lugar, especialmente para alguém com o futuro que Júlia tem pela frente. As apresentações prosseguiram, com cada membro da comitiva francesa explicando sua função. Dr. Laurent Dubois, diretor médico do Hospital Beaumont, Madame Christine Favreau, diretora financeira, e 2 especialistas em tecnologia médica que haviam sido designados para avaliar a viabilidade de integrar o Diagnia aos sistemas do hospital. A reunião avançou para questões técnicas, com o Dr. Eduardo apresentando os últimos desenvolvimentos do sistema. Os franceses ouviam atentamente, ocasionalmente interrompendo com perguntas precisas e tecnicamente sofisticadas. Nossa maior preocupação, explicou o Dr. Dubois através do tradutor, é a compatibilidade com os protocolos europeus de proteção de dados. As regulamentações na UE são extremamente rigorosas quanto ao uso de IA em aplicações médicas. Compreendemos perfeitamente, respondeu Eduardo. Por isso, redesenhamos completamente o sistema de anonimização de dados, conforme podem ver nestas especificações técnicas. Enquanto a discussão prosseguia, Rodrigo observava com satisfação o interesse genuíno dos especialistas franceses. Tudo indicava que a parceria seria viável do ponto de vista técnico, mas restavam questões financeiras e legais complexas a serem resolvidas. Durante uma pausa para café, Elizabeth aproximou-se de Rodrigo em um momento privado. Devo confessar, Monsieur Mendes, que quando embarquei neste projeto, fiz isso principalmente pelo vínculo familiar, uma tentativa de corrigir erros do passado e construir uma ponte para Júlia. Mas agora vendo o potencial desta tecnologia, é verdadeiramente revolucionário. Obrigado, Madame Beaumont, respondeu Rodrigo, genuinamente tocado pelo elogio. Este projeto se tornou mais que um empreendimento comercial para todos nós, especialmente desde que Júlia entrou em nossas vidas. Elizabeth sorriu, um brilho nostálgico em seus olhos. Sabia que Luísa, a mãe de Júlia, queria ser médica quando criança? Marie-Claire me contou isso em uma de suas raras cartas. Luísa brincava de hospital com suas bonecas, sempre cuidando dos doentes. O destino tem um senso de humor peculiar, não é mesmo? Agora sua filha pode realizar esse sonho de uma forma que ninguém poderia imaginar. A conversa foi interrompida pela chegada de Antônio e Júlia para o almoço.
A menina entrou na sala com o uniforme escolar ainda vestido, carregando orgulhosamente um trabalho de ciências que recebera nota máxima. "Bisavó!" exclamou ela em francês, correndo para abraçar Elizabeth. O rosto da idosa iluminou-se com um sorriso radiante ao retribuir o abraço, murmurando palavras de carinho em francês. Nos últimos meses, as duas haviam desenvolvido um relacionamento surpreendentemente próximo, com chamadas de vídeo semanais, onde Elizabeth compartilhava histórias da família Beaumont e Julia contava sobre suas aventuras como embaixadora do Diagnia. O almoço foi servido em uma sala adjacente, decorada com elegância para a ocasião. Enquanto os adultos discutiam detalhes técnicos e financeiros, Julia encantava a todos com sua habilidade de transitar sem esforço entre português e francês, ocasionalmente oferecendo perspectivas surpreendentemente maduras sobre o projeto. "O Diagnia pode ajudar crianças como a Beatriz", comentou ela em determinado momento, referindo-se a uma menina que conhecera durante uma visita a um hospital público onde o sistema estava sendo testado. Ela esperou 3 meses para ver um especialista, e quando finalmente conseguiu, descobriram que ela precisava de um tratamento especial. O Diagnia poderia ter descoberto isso muito antes. "Doutor", Dubois observou a menina com interesse renovado. "E você acredita que nosso hospital na França poderia se beneficiar deste sistema, Julia?" perguntou ele em francês. "Claro", respondeu ela prontamente. "O Hospital Beaumont tem muitos médicos especialistas, mas nem todos os hospitais na França têm, não é? O Diagnia poderia ajudar médicos em hospitais menores a diagnosticar problemas difíceis, e então os pacientes poderiam ser enviados para o Hospital Beaumont para tratamentos especiais." A perspicácia do raciocínio impressionou a todos na mesa. Dr. Dubois trocou olhares com Elizabeth, que assentiu com orgulho evidente. "Ela tem razão", admitiu o médico. "Nossa maior dificuldade tem sido justamente a triagem eficiente de casos em hospitais regionais. Pacientes frequentemente chegam ao Beaumont em estágios avançados de suas condições, quando um diagnóstico precoce poderia ter feito toda a diferença." Após o almoço, enquanto os adultos retornavam às discussões técnicas, Elizabeth convidou Julia para um momento a sós em um pequeno jardim interno do edifício. "Tenho algo para você, ma chérie", disse a idosa, retirando uma pequena caixa de veludo azul de sua bolsa. Julia abriu-a cuidadosamente, revelando um delicado colar de ouro com um pingente em forma de uma chave antiga, adornado com pequenos diamantes. "É lindo!" exclamou a menina maravilhada. "Esta chave pertenceu à sua bisavó, minha mãe", explicou Elizabeth. "É a chave simbólica do Hospital Beaumont. Por gerações, tem sido passada para a mulher encarregada de proteger o legado da família. Deveria ter ido para Luísa." Sua voz falhou ligeiramente. "Agora é sua." "Mas eu sou apenas uma criança", protestou Julia, sentindo o peso da responsabilidade. "Idade é apenas um número, ma petite", sorriu Elizabeth. "Você demonstrou mais sabedoria e compaixão em seus 7 anos do que muitos adultos em toda uma vida. Não estou pedindo que você assuma responsabilidades agora. Há tempo para isso. Este é apenas um símbolo, uma promessa para o futuro." Enquanto Elizabeth colocava o colar ao redor do pescoço de Julia, a menina sentiu uma estranha conexão com um passado que nunca conheceu e um futuro que apenas começava a vislumbrar. De volta à sala de reuniões, as discussões haviam progredido para aspectos práticos da integração. Um piloto do Diagnia seria implementado em 2 hospitais regionais franceses que encaminhavam pacientes para o Beaumont, com médicos de ambos os países colaborando remotamente. "A questão da propriedade intelectual permanece complexa", advertiu um dos advogados franceses. "Considerando que a senhorita Julia é simultaneamente herdeira do Hospital Beaumont e embaixadora do Diagnia, precisamos estabelecer estruturas legais claras para evitar conflitos de interesse futuros." "Concordo plenamente", respondeu Rodrigo. "Proponho a criação de uma fundação independente que possa administrar a implementação da tecnologia no contexto hospitalar, separando claramente os aspectos comerciais dos humanitários." A proposta foi bem recebida, e nos dias seguintes, uma série de documentos preliminares foi elaborada, estabelecendo as bases para uma colaboração internacional que poderia transformar a maneira como diagnósticos pediátricos eram realizados em 2 continentes. 2 semanas após a reunião inicial, uma coletiva de imprensa foi convocada para anunciar oficialmente a parceria.
O interesse midiático era imenso. A história da pequena tradutora que havia salvado uma negociação bilionária já havia circulado amplamente, mas agora, com a revelação de sua herança francesa e a parceria internacional, atingira proporções de conto de fadas moderno. No auditório principal da Tecnovida, jornalistas de diversos países aguardavam ansiosamente. Câmeras foram posicionadas, microfones ajustados, e uma expectativa palpável preenchia o ar. Antônio observava os preparativos com uma mistura de orgulho e apreensão. Nos últimos meses, ele testemunhara a transformação gradual de sua filha, não apenas em termos de circunstâncias materiais, mas em sua crescente consciência de seu papel único. Júlia continuava sendo a menina doce e compassiva que sempre fora, mas agora havia uma nova dimensão em sua personalidade. Um senso de propósito que raramente se via em alguém tão jovem. "Está nervoso?" perguntou Daniela, aproximando-se dele. "Um pouco", admitiu Antônio. "Toda essa atenção. Às vezes me pergunto se é demais para uma criança." "Júlia não é uma criança comum", observou Daniela gentilmente. "E você tem feito um trabalho admirável, protegendo-a enquanto permite que ela cresça neste novo papel." "Tento fazer o que Luísa faria", respondeu ele, com um sorriso melancólico. "Ela sempre dizia que nossa função como pais não é construir muros ao redor dos filhos, mas asas para que eles voem." A coletiva começou com Rodrigo apresentando formalmente o projeto Diagnia e sua evolução nos últimos meses. Em seguida, Elisabeth Beaumont falou brevemente sobre a história do Hospital Beaumont e sua missão centenária. Dr. Dubois e Dr. Eduardo apresentaram os aspectos técnicos da integração planejada. Finalmente, chegou o momento que todos aguardavam. Júlia subiu ao palco usando um vestido azul marinho que combinava perfeitamente com o colar de chave que agora raramente tirava. Antônio prendeu a respiração, observando sua pequena filha diante de dezenas de câmeras e jornalistas. "Bonjour, bom dia a todos", começou Júlia, alternando naturalmente entre francês e português. "Meu nome é Júlia Oliveira Beaumont." A adição do sobrenome Beaumont, recentemente oficializada como parte do processo de reconhecimento de herança, causou um murmúrio de aprovação na plateia. Há 4 meses eu era apenas a filha do zelador, que por acaso falava francês. Hoje estou aqui para falar sobre um projeto que pode ajudar crianças em todo o mundo. A naturalidade e confiança com que ela se expressava surpreenderam até mesmo aqueles que a conheciam bem. Não havia sinal de nervosismo em sua voz clara e melodiosa. O Diagnia e o Hospital Beaumont são como 2 peças de um quebra-cabeça que finalmente se encontraram. Um tem a tecnologia que pode descobrir doenças rapidamente, o outro tem médicos e tratamentos especiais para curá-las. Juntos, podem fazer algo que nenhum dos dois conseguiria sozinho. Câmeras clicavam incessantemente enquanto Júlia continuava, explicando em termos simples mas precisos como a parceria funcionaria e os benefícios que traria para pacientes em ambos os continentes. "Minha mãe costumava dizer que existem 2 tipos de pessoas no mundo, aquelas que constroem muros e aquelas que constroem pontes. Hoje, estamos construindo uma ponte entre o Brasil e a França, entre tecnologia e medicina tradicional, entre o presente e o futuro." A referência à mãe trouxe lágrimas aos olhos de Antônio, que reconheceu imediatamente a frase frequentemente citada por Luísa. Quando Júlia concluiu seu breve discurso, a sala irrompeu em aplausos. Jornalistas levantavam-se, ansiosos para fazer perguntas, enquanto fotógrafos competiam pelo melhor ângulo. Rodrigo interveio, lembrando a todos que Júlia era ainda uma criança e que as perguntas deveriam ser limitadas e apropriadas. Um jornalista francês foi o primeiro a ser chamado. "Mademoiselle Oliveira Beaumont, como você se sente sendo simultaneamente brasileira e francesa, herdeira de 2 mundos tão diferentes?" Júlia sorriu, tocando instintivamente o pingente de chave em seu pescoço. "Não vejo como 2 mundos diferentes, mas como partes de um único mundo, o nosso. Em português dizemos o mundo é pequeno, e em francês le monde est petit. A mensagem é a mesma, apenas as palavras mudam. É assim que vejo o Brasil e a França, lugares diferentes que podem falar a mesma linguagem quando se trata de ajudar pessoas." A resposta provocou uma nova onda de aplausos e mais perguntas. Como seria a implementação prática do Diagnia no contexto europeu? Quais os próximos passos para a parceria? Como Júlia equilibraria suas responsabilidades com seus estudos?
Após 20 minutos cuidadosamente monitorados, Rodrigo encerrou a sessão de perguntas, anunciando que um comunicado detalhado seria distribuído à imprensa com informações adicionais sobre o projeto. Nos bastidores, longe das câmeras, Júlia finalmente pôde relaxar. A tensão que havia mantido sob controle durante toda a coletiva manifestou-se em um longo suspiro. "Você foi incrível, princesa", disse Antônio, abraçando-a com orgulho. "Estava tão nervosa, pai", confessou ela. "Minhas mãos não paravam de tremer." "Ninguém percebeu", garantiu ele. "Você parecia uma profissional." Elizabeth aproximou-se, apoiando-se em sua bengala. "Magnifique, ma petite. Você honrou ambos os lados de sua herança hoje." Luísa estaria extremamente orgulhosa. Enquanto a equipe comemorava o sucesso da coletiva, Rodrigo recebeu uma ligação que o fez afastar-se por alguns minutos. Quando retornou, havia uma expressão preocupada em seu rosto. "O que foi?" perguntou Daniela, percebendo imediatamente que algo estava errado. "A imprensa internacional", respondeu Rodrigo em voz baixa para que Júlia não ouvisse. "A história está explodindo em proporções que não antecipamos. Forbes, Time, Le Monde, todos querem entrevistas exclusivas, e há outros interesses surgindo." "Que tipo de interesses?" questionou Antônio, aproximando-se ao perceber a conversa séria. "Produtores de Hollywood já entraram em contato querendo direitos para um filme sobre a história de Júlia. Editoras oferecendo contratos para biografias e, mais preocupante, investidores questionando a estrutura legal da herança e sugerindo possíveis contestações." Antônio empalideceu. "Isso significa que precisamos ser extremamente cuidadosos daqui para frente", completou Rodrigo. "A privacidade e segurança de Júlia precisam ser nossa prioridade absoluta, e precisamos acelerar os procedimentos legais para solidificar sua posição como herdeira legítima." Elizabeth, que havia se juntado discretamente à conversa, assentiu com expressão grave. "Infelizmente, grandes fortunas atraem oportunistas como mel atrai abelhas. Devemos formar um escudo protetor ao redor de Júlia, não apenas fisicamente, mas legalmente e emocionalmente." Enquanto os adultos discutiam medidas de proteção, Júlia brincava alegremente com um quebra-cabeça, trazido por um dos assessores para mantê-la entretida. Alheia às preocupações que sua nova fama gerava, ela montava peça por peça, criando uma imagem do que parecia ser um hospital futurista. "Olhem", chamou ela eventualmente, orgulhosa de sua criação. "É assim que imagino o Hospital Beaumont depois que o Diagnia estiver funcionando lá. Com muitas crianças saudáveis brincando no jardim." Os adultos interromperam sua conversa preocupada para admirar o quebra-cabeça completo. A inocência e otimismo de Júlia ofereciam um lembrete poderoso do que realmente importava em meio às complexidades legais e midiáticas que agora enfrentavam. "É perfeito, Júlia", disse Rodrigo, sorrindo apesar das preocupações. "E é exatamente o que vamos construir juntos." Naquela noite, enquanto Antônio dirigia para casa com Júlia adormecida no banco traseiro do carro, ele refletia sobre a incrível jornada que haviam percorrido em apenas 4 meses. De uma vida simples como zelador e sua filha, a figuras centrais em uma parceria internacional bilionária. De um pequeno apartamento na periferia a uma casa elegante e a promessa de propriedades na França. Mas com cada nova oportunidade vinham novos desafios e a crescente atenção midiática era apenas o começo. O verdadeiro teste estava por vir. Manter a essência de quem eram, a simplicidade, a integridade, o amor pela memória de Luísa, em meio a um mundo de riqueza, poder e expectativas que nunca haviam imaginado enfrentar. Olhando pelo retrovisor para sua filha adormecida, Antônio fez uma promessa silenciosa. Não importava quantas transformações ainda viessem, ele garantiria que o coração de Júlia, aquele mesmo coração que havia tocado Pierre Bouvier e toda a delegação francesa naquela primeira reunião improvável, permanecesse puro, compassivo e fiel às suas raízes brasileiras e francesas. O caminho à frente seria desafiador, mas com a sabedoria surpreendente de Júlia, o apoio de Rodrigo e Daniela e a experiência de Elizabeth, talvez, apenas talvez, eles conseguissem navegar com sucesso nessas águas inexploradas, transformando uma história improvável em um legado duradouro que transcenderia fronteiras, línguas e gerações. O sol de outono banhava Lyon com uma luz dourada, iluminando os telhados antigos e refletindo nas águas tranquilas do rio Ródano. 6 meses haviam se passado desde a coletiva de imprensa
que anunciara a parceria entre a Tecnovida e o Hospital Beaumont. 6 meses de intenso trabalho, desafios jurídicos, ajustes tecnológicos e adaptações pessoais. Na imponente entrada do Hospital Pediátrico Beaumont, uma multidão se reunia para a cerimônia de inauguração oficial do primeiro centro integrado de Diagnia na Europa. Jornalistas de diversos países posicionavam suas câmeras, médicos e enfermeiros em uniformes impecáveis conversavam animadamente, e autoridades locais ajustavam suas gravatas, preparando-se para os discursos. Nos aposentos privados adjacentes ao hospital, parte da mansão Beaumont, que servia como residência para a diretoria, Júlia observava a movimentação através da janela do quarto que havia sido preparado especialmente para suas visitas à França. Agora, com 8 anos recém-completados, ela parecia ter crescido não apenas fisicamente, mas em presença e maturidade. "Nervosa, princesa?" perguntou Antônio, entrando no quarto e ajustando a própria gravata, uma peça de vestuário com a qual ainda não se sentia completamente à vontade, mesmo após meses frequentando ambientes formais. "Um pouquinho", admitiu Júlia, virando-se para o pai. Ela usava um vestido azul celeste cuidadosamente escolhido, com o simbólico colar da chave Beaumont reluzindo em seu pescoço. "Tem tanta gente lá fora." "Mais do que esperávamos", concordou Antônio. "Mas você não precisa fazer nada além do que já praticamos. Apenas algumas palavras de agradecimento em português e francês. E então o Dr. Dubois assume." Júlia assentiu, recitando mentalmente o pequeno discurso que havia memorizado. Nos últimos meses, ela havia se tornado surpreendentemente confortável falando em público, uma habilidade cultivada através de diversas aparições, como embaixadora do Diagnia no Brasil. Uma suave batida na porta anunciou a chegada de Elisabeth Beaumont, elegante como sempre em um tailleur clássico cor de lavanda. "Ah, ma chérie, vous êtes magnifique", exclamou a idosa, admirando a bisneta. "Merci, bisavó", respondeu Júlia, corando ligeiramente. Elisabeth aproximou-se, ajustando uma mecha de cabelo que escapara das tranças elaboradas de Júlia. "Hoje é um dia muito especial", disse ela em francês suave. "Não apenas para o hospital ou para o Diagnia, mas para nossa família. Hoje, 2 mundos separados por orgulho e circunstância finalmente se unem em harmonia." A sabedoria nas palavras da idosa não escapou à percepção de Júlia. Nos últimos meses, ela havia aprendido muito sobre a história complexa de sua família, as rupturas, os ressentimentos, as oportunidades perdidas de reconciliação. Compreendia agora mesmo com sua visão infantil que representava uma espécie de redenção para os Beaumont, uma ponte não apenas entre países e tecnologias, mas entre gerações. "Bisavó", perguntou Júlia hesitante, "você acha que mamãe ficaria feliz com tudo isso?" A pergunta pegou Elisabeth desprevenida. Por um momento, a máscara de compostura aristocrática deu lugar a uma vulnerabilidade genuína. "Sua mãe era uma mulher extraordinária, Júlia", respondeu ela finalmente. "Inteligente, determinada, compassiva, muito como você. Embora nunca tenhamos nos conhecido pessoalmente, acredito profundamente que ela aprovaria o que estamos fazendo. Não pela fortuna ou pelo prestígio, mas pelo impacto que o Diagnia terá na vida de tantas crianças." Antônio, que observava a interação com emoção contida, acrescentou suavemente: "Sua mãe sempre acreditou que conhecimento e recursos deveriam ser compartilhados com quem mais precisa. O Diagnia incorpora exatamente essa filosofia, levar diagnósticos especializados a quem não teria acesso de outra forma." Uma nova batida na porta interrompeu o momento familiar. Daniela entrou, elegante em um terno feminino bem cortado, agora ocupando oficialmente o cargo de diretora de Relações Internacionais da Tecnovida. "Desculpem interromper, mas está quase na hora. Rodrigo está finalizando alguns detalhes com o prefeito e a imprensa já está posicionada." Enquanto desciam para o saguão principal da mansão, Júlia avistou Pierre Bouvier conversando animadamente com Louis Martineau. Nos últimos meses, o relacionamento entre a Tecnovida e o Groupe Santé havia evoluído para uma parceria genuína, com Pierre tornando-se um defensor apaixonado do Diagnia nos círculos europeus de investimento. "Mademoiselle Júlia", exclamou ele ao vê-la com um sorriso caloroso que contrastava dramaticamente com sua formalidade inicial naquela primeira reunião em São Paulo. "Notre petite traductrice miraculeuse." "Bonjour, Monsieur Bouvier", respondeu Júlia com uma pequena reverência que Elisabeth havia lhe ensinado.
Pronta para o grande momento? Perguntou ele em francês. Oui, monsieur. Um pouco nervosa, mas pronta. Pierre sorriu compreensivamente. Sabia que eu também ficava nervoso antes de grandes apresentações, quando tinha sua idade? Meu pai me ensinou um truque. Imagine que está falando apenas para uma pessoa que você ama muito. Ignore a multidão e concentre-se naquela única pessoa. Júlia assentiu, agradecida pela dica, enquanto o grupo se dirigia para os jardins do hospital, onde o palco havia sido montado para a cerimônia. O espaço estava impecavelmente organizado. Uma grande faixa bilíngue anunciava: Centro de Diagnóstico Avançado, Diagnia Beaumont, Centre de Diagnostic Avancé Diagnia Beaumont. Fileiras de cadeiras acomodavam convidados importantes, médicos renomados, investidores, autoridades locais e até mesmo alguns pacientes que haviam sido beneficiados pelos testes preliminares do sistema. Rodrigo aguardava próximo ao palco, conversando com o prefeito de Lyon. Ao avistar Júlia e o grupo, fez um sinal discreto indicando que estava tudo pronto. A cerimônia começou pontualmente ao meio-dia. O prefeito fez um breve discurso sobre a importância da inovação médica e a honra de Lyon sediar um projeto tão revolucionário. Em seguida, Rodrigo subiu ao palco para apresentar formalmente o Diagnia ao público europeu, destacando os resultados impressionantes obtidos nos testes brasileiros. Em apenas 6 meses de operação piloto, explicou ele, com a ajuda de um tradutor profissional, o sistema identificou corretamente condições raras em 98,7% dos casos analisados, muitas vezes semanas antes do que seria possível através de métodos tradicionais de diagnóstico. Gráficos e imagens eram exibidos nos telões ao lado do palco, ilustrando casos reais onde o Diagnia havia feito a diferença. Particularmente comovente era a história de uma menina de 5 anos de uma comunidade ribeirinha da Amazônia, diagnosticada com uma condição cardíaca rara que, se não detectada, poderia ter resultado em consequências graves. Dr. Dubois assumiu em seguida, explicando como o sistema seria implementado no contexto europeu, começando pelo Hospital Beaumont e eventualmente expandindo para uma rede de hospitais regionais na França. A verdadeira revolução, enfatizou ele, não está apenas na precisão do diagnóstico, mas na democratização do acesso à medicina especializada. Uma criança em uma pequena vila no interior da França agora poderá receber o mesmo nível de atenção diagnóstica que receberia em Paris ou Lyon. Finalmente, chegou o momento que muitos aguardavam. Elisabeth Beaumont subiu ao palco com a ajuda de sua bengala, seguida por Júlia. Um murmúrio de aprovação percorreu a plateia. A imagem da matriarca octogenária, ao lado da bisneta de 8 anos, unidas pelo mesmo colar simbólico, era poderosamente icônica. Há quase um século, começou Elisabeth em francês, sua voz surpreendentemente forte para sua idade. Meu sogro fundou este hospital com uma visão simples. Nenhuma criança deveria sofrer por falta de acesso a cuidados médicos adequados. Hoje, com a integração do Diagnia, damos um passo gigantesco em direção à realização plena dessa visão. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Júlia com ternura. O caminho que nos trouxe até aqui não foi direto nem fácil. Foi marcado por separações dolorosas, oportunidades perdidas e anos de distância. Mas hoje, através desta extraordinária jovem ao meu lado, que carrega em si o melhor do Brasil e da França, o melhor dos Oliveira e dos Beaumont, nossa família encontra redenção e um novo propósito. Elisabeth, então, estendeu o microfone para Júlia, que deu um passo à frente. Seguindo o conselho de Pierre, a menina procurou na plateia o rosto de seu pai, fixando-se nele como sua âncora em meio ao mar de estranhos. Bom dia. Bonjour à tous, começou ela, alternando naturalmente entre português e francês. Meu nome é Júlia Oliveira Beaumont, e há menos de um ano eu nem sabia que este hospital existia. Uma onda de risadas gentis percorreu a plateia, relaxando o ambiente. Quando eu era mais jovem, continuou Júlia ganhando confiança, minha mãe me contava histórias sobre super-heróis que salvavam pessoas. Eu sempre perguntava por que os super-heróis não salvavam pessoas doentes, e ela dizia que esse era o trabalho dos médicos. Mas nem todos têm médicos por perto quando precisam, especialmente médicos especialistas. Ela fez uma pausa, olhando para a fachada imponente do hospital atrás dela. O Diagnia é como um super-herói invisível que pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo, ajudando médicos a encontrar o que está errado mais rápido.
E o Hospital Beaumont é como a base secreta desse super-herói, onde os melhores cientistas e médicos trabalham juntos para torná-lo ainda mais forte. A analogia infantil, longe de diminuir a seriedade do momento, acrescentou uma dimensão de esperança e simplicidade que tocou a todos os presentes. Hoje não estamos apenas inaugurando um novo sistema em um hospital antigo. Estamos mostrando que quando pessoas de países diferentes, com línguas diferentes e histórias diferentes, trabalham juntas por algo importante, coisas maravilhosas podem acontecer. Júlia concluiu seu breve discurso com um agradecimento aos médicos, enfermeiros, engenheiros e todos os envolvidos no projeto, antes de se juntar a Elizabeth para o momento simbólico do corte da fita que oficialmente inauguraria o Centro de Diagnóstico Avançado. Enquanto a plateia aplaudia entusiasticamente, Rodrigo e Antônio trocaram olhares de orgulho e satisfação. O caminho até aquele momento havia sido repleto de reviravoltas inesperadas, desafios aparentemente insuperáveis e coincidências quase miraculosas. De um tradutor doente e uma reunião potencialmente desastrosa a uma parceria internacional revolucionária que poderia salvar incontáveis vidas. Após o corte da fita e as fotografias oficiais, os convidados foram direcionados para um coquetel nos jardins do hospital. Enquanto conversas animadas se desenrolavam ao redor de mesas elegantemente decoradas, Júlia encontrou um momento para escapar da atenção constante, refugiando-se em um banco de pedra parcialmente escondido por um antigo carvalho. Foi ali que Antônio a encontrou, alguns minutos depois. "Tudo bem, princesa?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. "Sim, pai", respondeu ela, recostando-se contra seu ombro. "Só precisava de um momento tranquilo. Você foi incrível lá em cima. Sua mãe estaria tão orgulhosa." Júlia sorriu, brincando distraidamente com o pingente de chave em seu pescoço. "Às vezes sinto como se ela estivesse aqui, sabe? Como se ela tivesse planejado tudo isso de alguma forma." "Sua mãe sempre foi muito esperta", respondeu Antônio com um sorriso saudoso. "Mas nem mesmo ela poderia ter previsto tudo o que aconteceu desde aquela manhã em que você cantava Frère Jacques no corredor da Tecnovida." Júlia riu suavemente à lembrança. "Foi tão assustador quando o senhor Rodrigo me pediu para ser tradutora. Lembra como minhas mãos tremiam?" "Lembro, mas também lembro como você se transformou completamente quando começou a traduzir. Era como se você tivesse nascido para aquele momento." Eles permaneceram em silêncio confortável por alguns instantes, observando a celebração à distância. Rodrigo conversava animadamente com investidores potenciais. Daniela coordenava discretamente a equipe de relações públicas, e Elizabeth recebia cumprimentos de velhos amigos da sociedade francesa. "Pai", disse Júlia finalmente, "você acha que nossa vida vai ser sempre assim agora? Cerimônias, viagens, pessoas querendo falar conosco o tempo todo?" Antônio considerou a pergunta cuidadosamente. "Não, princesa. Este é um momento especial, mas não será para sempre. Logo, o Diagnia será apenas mais uma tecnologia funcionando em hospitais ao redor do mundo, e as pessoas se interessarão por novas histórias. E então, poderemos escolher quanto dessa vida pública queremos manter. E podemos voltar para nossa casa em São Paulo às vezes? Sinto falta da minha escola, dos meus amigos." "Claro que podemos. Na verdade, já conversei com Rodrigo e Elizabeth sobre isso. Concordamos que você deve manter raízes fortes no Brasil, mesmo que passe alguns meses por ano aqui na França. Afinal, é exatamente essa conexão entre dois mundos que torna você tão especial." Júlia pareceu aliviada. "Que bom, porque eu gosto de ser embaixadora do Diagnia e de aprender sobre o Hospital Beaumont, mas também gosto de ser apenas Júlia às vezes." Uma voz chamou por eles à distância. Daniela os procurava para a próxima parte da cerimônia, uma visita guiada às novas instalações do Centro de Diagnóstico. "Vamos?" perguntou Antônio, levantando-se e estendendo a mão. Júlia assentiu, mas antes de sair de seu refúgio tranquilo, olhou uma última vez para o céu claro de Lyon. "Obrigada, mamãe", murmurou ela em um sussurro quase inaudível, "por me ensinar francês, por me mostrar como ajudar pessoas e por me dar o melhor pai do mundo." O tour pelas instalações do centro foi conduzido por Dr. Dubois e Dr. Eduardo, que explicavam com entusiasmo como a tecnologia havia sido adaptada para o contexto europeu. No coração do sistema estava uma sala de servidores climatizada, onde o cérebro do Diagnia processava informações de diversos hospitais regionais. "Atualmente estamos conectados a 8 hospitais em toda a França", explicou o Dr. Dubois. "Até o final do ano serão 20. E no próximo ano,
começaremos a expansão para outros países da União Europeia. Em uma sala adjacente, médicos demonstravam como o sistema funcionava na prática. Imagens de exames eram enviadas em tempo real de um hospital em Marsella, analisadas pelo Diagnia, e devolvidas com anotações, detecções de anomalias e sugestões de diagnóstico. O tempo médio de análise completa é de apenas 47 segundos, destacou o Dr. Eduardo com orgulho, comparado com horas ou dias que um radiologista humano levaria para casos complexos. Júlia observava tudo com fascínio genuíno. Para além do orgulho de estar associada ao projeto, ela sentia uma curiosidade científica, que Antônio reconhecia como herança direta de Luísa, o mesmo brilho nos olhos que sua esposa exibia quando descobria uma nova espécie de planta na Amazônia. A visita culminou em uma ala especial do hospital, recém-reformada e batizada oficialmente como Aile Luísa Oliveira, Ala Luísa Oliveira. A placa comemorativa, descerrada por Júlia e Antônio juntos, trazia uma fotografia de Luísa e uma breve biografia destacando seu trabalho como bióloga e educadora no Brasil. Para Antônio, este era o momento mais emocionante e significativo do dia. Ver o nome de sua amada esposa, imortalizado naquele espaço de cura, ligando para sempre suas duas pátrias, o Brasil que ela tanto amara e a França que nunca chegara a revisitar, parecia uma forma de justiça poética que transcendia todas as coincidências e reviravoltas que os haviam trazido até ali. À noite, após as celebrações oficiais, um jantar íntimo foi realizado na mansão Beaumont. Apenas as pessoas mais próximas ao projeto estavam presentes: Rodrigo e Daniela, Pierre Bouvier e Louis Martineau, Dr. Dubois, Elizabeth e, é claro, Júlia e Antônio. Ao redor da mesa antiga de carvalho, sob o brilho suave de um candelabro centenário, conversas fluíam livremente em uma mistura de português e francês. As barreiras formais de negócios haviam dado lugar a uma camaradagem genuína, forjada através de meses de trabalho conjunto em um projeto que transcendia interesses meramente comerciais. "Tenho uma pequena surpresa", anunciou Rodrigo após a sobremesa ser servida. Ele fez um sinal e um assistente trouxe uma caixa elegante que foi colocada no centro da mesa. Um presente para comemorar este dia histórico. Dentro da caixa havia 8 miniaturas idênticas do Hospital Beaumont, cada uma com uma placa personalizada com o nome de um dos presentes. "Para que nunca nos esqueçamos do que construímos juntos", explicou ele, erguendo sua taça em um brinde. "Não apenas um sistema tecnológico ou uma parceria empresarial, mas uma ponte entre mundos que antes pareciam irreconciliáveis." Todos ergueram suas taças, inclusive Júlia, com seu suco de uva em uma taça de cristal especial. "A Júlia", propôs Pierre Bouvier, surpreendendo a todos, sem quem nada disso seria possível. "A Júlia", concordaram todos em uníssono. A menina corou intensamente, mas havia em seus olhos uma compreensão crescente do papel extraordinário que o destino lhe reservara. Mais tarde, quando a lua já estava alta no céu de Lyon, Antônio colocava Júlia para dormir no quarto que agora era oficialmente dela na mansão Beaumont. "Pai", murmurou ela sonolenta, "é engraçado como tudo começou com uma tradução, não é? Eu só queria ajudar, e olha no que se transformou." Antônio sorriu, ajeitando o cobertor ao redor dela. "A vida é assim, princesa. Às vezes, os menores gestos desencadeiam as maiores transformações. Como diz aquele provérbio que sua mãe adorava citar, uma palavra gentil pode aquecer 3 meses de inverno", completou Júlia, lembrando-se do ditado favorito de Luísa. Exatamente. E suas palavras naquela reunião não apenas salvaram uma empresa, mas estão agora ajudando a salvar vidas em 2 continentes. Júlia bocejou, seus olhos pesados de sono. "Amanhã podemos visitar aquele café que você me prometeu? O que tem os melhores chocolates quentes de Lyon?" "Claro que sim. Dia de folga para a embaixadora e seu pai, sem compromissos oficiais. Apenas nós 2 explorando a cidade. Como turistas normais", sorriu Júlia, já quase adormecida. "Como turistas completamente normais", concordou Antônio, beijando sua testa. Enquanto observava sua filha adormecer, Antônio refletia sobre a jornada extraordinária que haviam vivido. De um simples zelador e sua filha, a figuras centrais em uma parceria internacional revolucionária. De uma vida modesta em São Paulo, a uma existência dividida entre 2 continentes, 2 culturas, 2 mundos. O mais importante, porém, era que em meio a todas essas transformações, o essencial permanecia intacto. O vínculo entre pai e filha,
o amor pela memória de Luísa e a determinação de fazer diferença no mundo, mesmo quando os caminhos para isso surgiam das formas mais inesperadas. Do lado de fora, as luzes de Lyon cintilavam como estrelas terrenas. No quarto silencioso, iluminado apenas pela luz suave de um abajur, Antônio fez uma promessa silenciosa a Luísa. Onde quer que ela estivesse, sua filha cresceria conhecendo o melhor de seus dois mundos, carregando o legado de compaixão e conhecimento que ela deixara, e transformando a improvável história de uma pequena tradutora